vamos dar a introdução aqui. Uma boa noite a todos que estão ao vivo aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Macabro Cast. E hoje a gente vai fazer um programa, uma resenha com spoiler que o Brasil todo sabe o final. Essa resenha vai ser um pouco diferenciada, assim. O spoiler vão ser os fatos, coisas novas que apareceram nesse documentário que está dando o que falar, que como já saiu aí, é o documentário mais visto da HBO Max, atingiu esse patamar de tamanho a repercussão. E nós vamos falar do documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E hoje temos aqui nossos convidados aqui especiais. Começar apresentando a nossa louca, que já está aqui acostumada, está sempre vindo aqui, dar suas opiniões, arrumar tretas, né, louca? Então... Não sou treteira do Brasil. Eu gostei de elfos. Então dá uma boa noite aí pra galera, louca. Boa noite, people do Macabro. Boa noite, convidado. Boa noite, Anderson. Boa noite. Aquela antipática. Oi, Anderson. Brasil, finalmente a gente vai ter paz e sossego pra todo mundo que é people do meu Insta, porque ninguém aguenta mais. Louca dos filmes falando de Daniela. O pessoal do Macabro já sabe que eu sou perturbada com isso, porque desde always que a gente grava, é assassinato de alguma coisa, Daniela Pérez. É violência do feminicídio, Daniela Pérez. Então, não aguento mais. Não, mas olha só. Hoje a gente vai trazer um monte de coisa. Eu tenho aqui 3 enciclopédias sobre Daniela Pérez pra gente falar hoje. Não tô com pressa, não peguei as crianças na escola, então a gente pode acabar a live amanhã e não tem problema. Isso aí. Então, apresentar agora, pela primeira vez aqui no Macabro Cast, o Henrique. Dá uma boa noite pra galera aí do Macabro, do Louca dos Filmes. Seja bem-vindo. Uhul! Boa noite, galera do Macabro. Boa noite, a Louca dos Filmes, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. Já estou seguindo, já vou acompanhar e continuar acompanhando. Muito obrigada. Muito boa noite a todo mundo, né? Espero que a gente possa agora dialogar e falar mais sobre esse caso e sobre o documentário que estreou aí, bombando, né? E impactando muita gente que não conhecia a história. Pois é. Boa noite, vamos nessa. Exatamente. E complementando aqui o que o nosso convidado falou, o Henrique é desenvolvedor de conteúdo, tem lá, posta de coisas de filmes, séries, documentários. Aqui ele tem uma vibe parecida com a nossa aqui, por isso que ele foi um dos escolhidos aqui para fazer parte. E também conseguiu terminar a série, né? Porque tem muita gente que começou a ver a partir dessa repercussão que se tomou. Que engraçado, gente, que o documentário saiu dividido em 2 partes, mas as 2 primeiras partes não deram o hype que deu agora, com ele completo, né, já disponível completo, e começou a sair entrevistas e essas coisas todas que a gente vai falar aqui. Então, pra gente já começar bem o papo, a gente tá no hype, no olho do furacão, como eu tava falando, e eu vou pedir pro nosso convidado, que tá aqui a primeira vez, dá uma explanada do que, por alto, assim, muito por alto, sem muito spoiler ainda, pra galera aí que tá chegando, do que você achou, quais foram as suas impressões de um modo geral com esse documentário, acrescentou alguma coisa, não acrescentou, você já sabia da história? Fala aí pra gente, por favor. Eu, particularmente, conheci a história muito por alto, porque quando aconteceu isso, em 92, eu tinha apenas 1 ano, né, enfim. E fui ao longo da minha vida, na minha infância, adolescência, acompanhando alguns comentários que apareciam às vezes de aniversário de morte, completando 15 anos, completando 20 anos, né? E surgiam na mídia algumas coisas que eu acompanhava por alto, por cima, e muito do que meus pais falavam, do que aconteceu, porque eles de fato acompanharam na época, né? E Sim. A partir disso que eu fui conhecendo a história, mas muito por alto, assim. Nunca parei para pesquisar, para chegar na internet, pesquisar, procurar vídeo, procurar coisas mais aprofundadas, até que chegou esse documentário da HBO, onde realmente eu pude, de fato, e acredito que muita gente, inclusive pessoas dessa nova geração que não acompanharam na época, né, não viveram o que aconteceu, não viveram fatos naquela época, realmente estão conhecendo o caso agora, estão tendo primeiro contato com o caso agora, e que bom que foi através desse documentário, porque eu particularmente achei um documentário muito completo, assim, na forma como eles souberam trazer a narrativa,
dos fatos. E tem até uma coisa que eu vou deixar para falar mais na frente, que é, enfim, não vou falar agora, mas achei muito interessante também o que eles abordaram nesse documentário, com as questões dos depoimentos das pessoas envolvidas, no caso, as pessoas que de fato mereciam ser ouvidas, né, de contar realmente a verdade, que ao longo desses anos veio sendo deturpada com diversas versões, diversas coisas sendo ditas que não eram verdades, que, enfim, que ficou no imaginário popular até agora, até esse momento, e com esse documentário, que bom que realmente ele veio completo, que está explanando muito bem as informações corretas e que está esclarecendo muita coisa. Eu particularmente eu achei assim, interessante, muito interessante, triste, de verdade triste, e acima de tudo revoltante, né, que a gente vai, enfim, conversar mais sobre isso. Mas a minha visão mais do documentário é essa. Eu tenho os pontos técnicos a falar, de pontos positivos e pontos negativos, mas ao longo do nosso papo eu posso ir falando mais. Exato, realmente. E eu acredito também nessa importância, você exemplificou muito bem. São 30 anos, gente, é muito tempo, é uma geração, quase duas praticamente, nova, que não sabe desse crime bárbaro. E agora eu vou passar aqui para a Louca a mesma pergunta e ela dá um apanhado geral. Eu sei que ela é muito, não vou dizer fã, porque é até pejorativo fazer isso com a cara, mas ela é muito entusiasta da história. Ela é uma história que provavelmente marcou muito a juventude dela e tudo isso que você acabou falando. E dá aí o seu ponto de vista, cara, dessa história toda. Então, Brasil, vamos lá. O Henrique falou que ele tinha 1 ano, eu tinha menos ainda, eu ia fazer 1 ano em janeiro de 90 e poucos. Então, assim, não posso dizer que eu acompanhei o rolê todo, mas lembro do julgamento passando, assim, né? Porque teve muito tempo para serem julgados e foi tudo muito midiático na época. Mas eu gostei muito do documentário. Uma das coisas que eu mais estava esperando era o capítulo 5, não, minto, 4. Era o 4, que traz as confirmações que eu sempre ponderei. Porque essas informações que estão no capítulo 4 são coisas que eu ponderava porque eu via em programa sensacionalista, em Márcia Goldschmidt, que, gente, não me julga, mas eu adorava a Márcia Goldschmidt. Sabe? Eram umas coisas nesse nível. Então, assim, eu sempre guardei pra mim essa informação. Até falei pro pessoal aqui na quarta-feira, que foi o dia que eu soltei o primeiro post, e eu falei, eu quase nunca comento essa parte quando eu falava de Daniela, pra não parecer a maluca do rolê. Então, quando o Doc saiu... Não, calma, vamos por partes. Então, quando o Doc, o que eu mais queria saber se isso tudo era verdade e tal. Porque tudo é muito brutal. E ao mesmo tempo que é tudo muito brutal, muito óbvio, ao mesmo tempo você fica assim... Não é possível que ele fez isso por causa de cena. Não é possível que ele fez isso por causa de ciúme da mulher. Isso não faz sentido. Então, vamos dizer assim, eu tenho umas pequenas porcentagens na minha cabeça que é meio macabrinha. Então eu fiquei pensando, aí tem. E aí, quando vinha esses boatos, essas coisas, eu falei, cara... E quando veio o anúncio da HBO, eu falei, pera... Primeiro de tudo, quem conhece o caso quer saber a versão da Glória, que nunca foi falada. Nunca. Ah, mas a Glória foi no Jô. A Glória foi não sei aonde. Sim, mas a Glória fez tudo isso em prol da justiça. Ela nunca deu a versão dela dos fatos. E eu sempre quis isso. Um Eric Johnson falando de bastidor, uma Cláudia Raia fazendo fofoca, um Alexandre Frota indo falar alguma coisa. Eu queria isso, cara. Eu queria a Sônia Abrão do rolê, literalmente. Eu queria a fofoca. Como é que era esse... não é possível. Eu queria uma produtora falando o que falou. Não dá pra você ter um relacionamento com alguém e a produção não saber. Porque eu nunca acreditei nessa mentira desse imbecil. Aliás, não citarei nomes aqui, porque eu não dou credibilidade pra maluco. Então, esse imbecil, esse primata, não tem como ele ficar implantando essa história de que Daniela e eu tínhamos um relacionamento. Mentira! Então ele me irrita um pouco. Temos até um momento raiva ao assassino aqui na boca, que o rótulo dele é esse, de o assassino. Então, assim,
essas mentiras que ele contou ao longo do ano, e a Glória calada, a Glória ia para Twitter falar alguma coisa, de repreender e não vir jogar a verdade. O Raul Gazola contou ao longo dos anos, mas o Raul sabe tanto quanto a gente. Então eu falei, não, a gente precisa juntar as peças. Cadê os frentistas? E o Doc fez uma coisa muito boa, que eu sempre me perguntei. E essas crianças da foto? E o Doc trouxe. E aí eu pirei com o depoimento das crianças da foto. Então, assim, o Doc trouxe pra mim muita coisa que estava em aberta, juntou muita ponta solta. Abordou assuntos que eu queria realmente saber de fato. Me trouxe fofocas, que me deixou muito feliz, deu um quentinho no meu coração. E, obviamente, teve um detalhe também que a gente vai falar mais lá pra frente, que é o capítulo 5, eu acho, que mostra os bafões da Polinter, que já me dá um porquê dessa mulher, da outra imbecil, tá envolvida, e que me prova cada vez mais que tudo isso não foi por ciúme, não foi nada disso. Então, pra mim, é um doc muito redondinho, muito bem feito, com todo respeito pela Glória, pela dor dela, e ao mesmo tempo uma grande homenagem pra Daniela, um puta tapa na cara desse bosta, mostrando que a Daniela, ele pode ter feito o que tenha feito, mas ela ainda vive. E assim, a justiça causou uma revolta muito grande em todo mundo que viu, então a justiça não acabou ali no julgamento. Você pode virar padre, você pode virar pastor, você pode virar monge do Tibete. Vão te odiar para todo sempre, e eu tô aqui para liderar isso. Ele vai me processar. É verdade, mas você só falou verdade. Eu vou falar pelo um ponto de vista que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Quando aconteceu o fato, eu tinha 13 para 14 anos. Então eu vivenciei o fato como a gente vê ali do documentário. Tanto Sim. que teve momentos ali do documentário que, para mim, eu achei um pouco mais do mesmo em relação a informações, tá? Porque eu meio que vivenciei o ocorrido. Mas eu acho que a grande importância desse documentário é colocar os pingos nos is. Tipo, mostrar qual é a real narrativa. Porque naquela época, pré-internet, que a gente tem que pontuar isso, levar isso muito bem em consideração, tudo que saía no jornal virava verdade, tá? Absoluta. Então, o que acontece? No caso ali, saíam muitas histórias. O triângulo amoroso, o crime passional, ela estava saindo com ele, não estava. Sabe, esses questionamentos que a gente fazia na época, eu acho que até a Glória Pérez aborda isso, ela fala que isso ficou no imaginário do povo. Tipo assim, as lendas urbanas sobressaíram a real do que aconteceu. Então, a conclusão que eu cheguei com esse documentário é que ele é necessário, porque ele explica tintim por tintim, fato por fato, literalmente. Toda a história é construída e toda a motivação é esclarecida. Fica bem óbvio qual é a motivação ali, que a gente vai até abordar isso aí. Tem esse ponto de vista que até a Lucas sugeriu, que eu não vou falar o que é ainda, que é do episódio 4. Tem essa vertente, mas que eu ainda acho que está no campo da especulação, mesmo tendo uma pessoa... Por quê? Está no campo da especulação porque foi uma coisa que não ficou 100%... Eles nunca assumiram, por mais que o documentário prove, né? Com fatos... Com fatos, eles mostram situações e coisas para mostrar que aquilo é possível, essa vertente é possível, mas acho que o mais importante de tudo isso é a verdade, acima de tudo. E a gente vê ali uma mãe lutando bravamente pela... É um absurdo isso, gente. Pela história da filha, né? Em ter que limpar a história de uma vítima, né? Porque a mídia era cruel. Mas fala, Henrique, pode falar. E limpar e ao mesmo tempo defender de novos abusos, né? Mesmo depois de morta, ela ainda estava sendo, de certa forma, violentada. E a mãe estava protegendo, estava lutando para proteger ela, e o documentário ele apresenta isso. A gente vê na várias falas da Glória, o sofrimento dela de proteger ela mesmo depois de morta.
aconteceu muitas coisas ali que eu particularmente não sabia e fiquei, assim, chocado, realmente, e com essa força dela, né? É impressionante mesmo, porque eu já falo, a minha esposa, nesse momento que a gente está fazendo a live, ela começou a assistir a série. Eu contei alguns pontos para ela e eu contando para ela, eu me arrepiava, ficava visível, assim, porque é muito sentimento envolvido, entendeu? Porque essa menina, vou te falar como menino da época, ela, pra mim, era a coisa mais bonita que tinha naquele momento ali. Ela era a princesa da parada. Tanto que as pessoas chamavam ela, não sei se no documentário, acho que até fala isso, que é a nova namoradinha do Brasil, fazendo a referência à Regina Duarte, né, que era sempre, né, na fase boa dela, né? Sempre fase boa aqui, né? Sempre era chamada, era referida desse jeito. E a Daniela Pérez ali, começando a sua carreira ali com 18 para 19 anos ali, fazendo as primeiras novelas, as primeiras participações, desculpa. E aos 22 anos, com toda aquela maturidade que a gente vê ali no documentário, acontece essa tragédia que o Brasil sabe. Ela foi assassinada por o protagonista lá da par, né? Não protagonista, que ele não era o protagonista, era o par dela da novela. Ele nunca foi protagonista nem da vida dele, né? Ele era o par. Virou pra mim que a gente tava assistindo. A gente assim, gente, eu sou perturbada, então me releva, tá? Eu assisti todos eles de manhã, logo assim que saiu, eu vinha tomar café já vendo. E aí eu debatia isso com o Vida. Pra quem não sabe, o Vida é meu marido. Então, a gente conversou e ele falou assim, mas ele era protagonista? Eu falei, não, o protagonista do rolê era Tarcísio Meira, a Juma véia. Tem nada desse bosta ser protagonista, não. Aí eu falei pra ele, aí pra explicar pra uma geração que não conheceu de corpo e alma, eu falei pra ele, pensa no clone. Não tem o rolê ali da Dona Jura? Não tem a Juliana Paz, que era tipo uma personagem que no início fez uma coisa, sumindo e voltou. Ele era a Juliana Paz do rolê. Ele tava ali, não tinha muita coisa, teve um caso com a menina que ia casar com a pessoa rica, que vamos dizer assim, pra quem viu o clone, a Daniela Pérez era tipo Marcelo Novaes, que tem um caso com alguém rico, que no caso era o Fábio Assunção. E o personagem do imbecil era tipo uma Juliana Paz. Ele ia aparecer ali, causar um pouco e ir embora. Ele ia ter um final. Ele só não gravou 2 dias. E foi muito tipo assim... 2 dias. Desse troço, porque não dá nem pra chamar ele de ser humano, de ser... Mas a gente... Mas a gente tem que pensar numa situação. Vou fazer um outro comparativo em cima do que você falou. A gente tem um Big Brother que lança celebridades temporárias. Naquela época, a audiência televisiva era muito maior que é hoje. Muito mais massiva. As novelas, né, Henrique? As novelas impactavam muito mais. Total. Então, total. Esse personagem dela, mesmo ela sendo filha da autora da novela, era um personagem que tinha um núcleo, mas não era o destaque. Isso acontece em muitas novelas, que aquele casal, ou aquela personagem como você mesmo citou, que do nada vira o gosto do público. Mas ele meio que surfou na onda dela. O gosto do público não era com ele. Era com era com ela, era com a Daniela. Então, aí entra aquelas questões de todo esse glamour. Caraca, você é o cara. Olha, não sei o que, tá saindo na capa da Amiga, da Querida, da Manchete, todas as revistas só dava eles nas bancas de jornal, porque, querendo ou não, ele era o par dela. Então ele foi impulsionado na fama dela. Não era ele que tinha o destaque, você tá entendendo? Não, então, eu sei. Né? Só que eu expliquei que ele não era protagonista. Não, nunca foi. Nem ela. Nem ela. Ela foi uma personagem. Que o núcleo principal era o negócio do Tarcísio Meira, que se apaixonava pela Cristiana Oliveira. Isso que era E a Bruna Lombardi, que tinha negócio do coração, doar o coração. Rolê de coração, de doação de órgãos e tal, não sei o que, não, que a Juma ganhava o coração da ex do Tarcísio Meira, o Tarcísio Meira se apaixonava por ela por causa do coração, e blá, blá, blá. Por isso, não
novela de corpo e alma, porque mesmo que Exatamente. você seu órgão seja doado, você vai amar aquela pessoa por causa do órgão e blá blá blá. Enfim, era esse o rolê principal da novela. E a novela abordou muita coisa, gente. Abordou Sim. o mundo gótico por causa do personagem do Eric Johnson. Abordou esse rolê de Clube núcleo. das Mulheres. Clube das Mulheres, que tava no ápice. Vitor fazendo o galanzão. E a coroa lá, a Beatriz Segal, apaixonada por ele. Esse relacionamento, né? O Vitor Fazano é muito maravilhoso. Sério, procurem no YouTube. Isso é muito maravilhoso. Tem, inclusive, você falou procure no YouTube. Tem alguns episódios, porque essa é uma daquelas novelas que nunca mais que não vai reprisaram. ser. A Globo se prontificou a nunca reapresentar a novela, e eu super concordo. Porque se reapresentar. Eu não sei se o Viva apareceu. O Viva não passou essa novela também, né? Não. O Viva nem vai passar. Não tá no Globoplay também. Isso. E não Os tá no poucos. Globoplay também, não tá. Isso, não tá. Eu até comentei isso com a minha esposa. Essa é uma novela que não vai se reprisada, na verdade. E os episódios que estão foi a pedido da Glória. Os episódios que estão disponíveis no YouTube aleatoriamente é de um canal que é de fora daqui. Que é até, se eu não me engano, é SIC, que provavelmente deve ser alguma rede de Portugal, alguma foi coisa o único assim. De Portugal. Que É de Portugal. Mas aí agora que a gente já Foi em introduziu, Portugal, a gente já deu toda essa perspectiva de como é que estava a novela, a audiência, qual era a participação dele, do casal. Agora a gente vai entrar no fato em si, que é como não só o crime especificamente, mas a gente pode levar as motivações. Aí eu vou perguntar agora pro nosso convidado Henrique, o que você achou que foi a principal motivação do Guilherme com relação a tudo isso? Qual foi a impressão que você teve depois que você concluiu o documentário? Falou assim, pô, ele fez por causa disso. Aí eu queria saber qual foi a conclusão que você chegou. Tá, pronto. Então agora a gente já pode entrar na zona de spoiler, né? Porque pra eu poder falar, eu tenho que falar algumas coisas de spoiler. Sim, agora pode falar. Já fica o aviso de spoiler pra quem, enfim, não curte muito. Mas eu venho assistindo, concluindo os 5 episódios e todo, enfim, a narrativa e os depoimentos, tudo que foi mostrado, pra mim, Henrique, particularmente, a sensação que ficou, inclusive me vem muito uma fala acho que é um trecho da entrevista que eles pegam da Rogéria, do espetáculo que ele fazia do Leopardos. Do espetáculo que eu esqueci agora. A Noite dos Leopardos. Exatamente, que a Rogéria ela fazia parte. E ela fala uma coisa, diz que teve contato com ele, conheceu ele por causa do espetáculo, e diz que ele é sim uma pessoa, um ator, um jovem naquela época, né, no caso, carreirista. Que no caso, para quem não sabe, carreirista é aquele que faz de tudo para ter uma boa carreira, para ter estar, apesar na carreira dele, que era de ator, estar em evidência, conseguir bons papéis, conseguir, enfim. E ela fala isso, fazer de tudo. E para mim, assim, particularmente, ficou a sensação de que ele fez tudo isso para realmente, de fato, conseguir um grande destaque, ou ter mais destaque, tanto na novela, ou como talvez na própria emissora, quando talvez terminasse a novela, ou tivesse outros papéis em outras produções. Enfim, para mim ficou mais a questão de que realmente ele estava importunando a Dani, estava atrás dela, como foi dito, como foi mostrado, que ela já vinha sendo perseguida, ela já estava com esse incômodo. Tem as entrevistas ali dizendo que os bastidores, né, no camarim, que observavam ele importunando ela, cercando ela, tudo isso ficou para mim a impressão de que realmente ele queria ter um grande destaque. Ele realmente estava com medo do papel, do personagem dele cair, ou talvez até sair da novela, sair de cena, e aí isso ele perder a grande oportunidade dele de poder seguir na carreira, de poder ter mais visibilidade como ator. E eu acho que para mim ficou essa sensação de que realmente ele queria isso, e viu na Daniela essa oportunidade de escada, de poder usá-la como uma escada para alcançar esse patamar que ele desejava. Ficou essa sensação, assim, para mim, sabe? E você, Karen? Vou tentar não me alterar, Brasil. Pode viajar. Inclusive falar o que você deu a introdução. Tá, lá na então assim, introdução.
Vou chegar até lá. É que eu preciso primeiro dar uma respirada, porque falar desse sujeito, pra mim, eu não consigo não sair do sério. Então eu vou tentar ser um pouco controlado. Então vamos lá. O que eu achei de tudo e da intenção dele? Primeiro, vamos lá. Eu sempre quis saber mais sobre essa história do leopardo, porque a minha mãe me contou isso e eu fiquei tipo, não é possível que pessoas ficavam nuas como se fosse fruta na feira. E aí a mãe, não, existiu, não sei o que, esse menino era de lá e tal. Porque em 2012, se eu não me engano, essa criatura que gosta de aparecer deu uma entrevista pro Marcelo Rezende no Domingo Espetacular. E a minha mãe assistiu essa entrevista, eu assisti com ela e a gente começou a deliberar esse assunto. E vamos dizer assim, eu assisti em 97 o julgamento, acompanhava, mas em 97 eu tinha 8 anos de idade. Eu queria saber de comer biscoito Globo, não estava focada nisso. Mas em 2012, que eu estava cursando faculdade e tal, foi aonde me deu o start da piração de ser entusiasta do caso. E dali pra cá eu venho pesquisando tudo sobre o assunto. Chega uma época que eu fico pirada catando informação, vendo se eu acho alguma coisa nova e tal, não sei o quê. Então a minha mãe virou pra mim e contou essa história do leopardo. Quando foi abordado isso no doc, eu pirei. Quando a Rogéria deu entrevista falando, não, mas eu mesma já paguei pra ficar com ele, eu falei, o quê? Eu não acredito. Não acredito. Aí tá, passou. E aí você vê Wolf Maia falando que ele não quer mais fazer Blue Jeans, que era um boom final dos anos 80 ali para os anos 90, lançou Maurício Matar, lançou Fábio Assunção, lançou um monte de boyzinho, que para quem não sabe, antes de Malhação, os boyzinhos Colírio Capricho dos anos 90 vinha tudo de teatro. Então, dessa geração aí, que hoje deve ter uns 40 e pouco, esses boyzinho crush, vieram dessas peças Blue Jeans. São mais velhos, então, hoje assim, eles têm 50. Eles são 50 e pouquinho, gente. Mas as novinhas da época deles eram as novinhas dos 40 hoje. Então, pronto. Aí, qual é a motivação de uma pessoa que fala? Tá numa peça, você nem é protagonista da peça, você conseguiu uma pontinha num troço pequeno e você fala, eu não vou mais fazer porque agora eu vou ser de sucesso. Você tá realmente muito deslumbrado, você fez uma ponta. Você devia ser um figurante de luxo, tipo uma pessoa que tem fala, mas não tem nome. E aí você vem e abre mão de um espetáculo. Bacana, você fala pra Wolf Maia que você não quer mais fazer parte do espetáculo. Legal. Você é escolhido na sorte. Porque alguém não quis liberar o Alexandre Frota para fazer o tal do motorista. Exatamente. E aí você caiu de paraquedas no seu colo. Isso é que me indigna, porque a carreira... Louca, só fazendo parênteses. A carreira dele é pautada na sorte. São coincidências que fazem com que esse sujeito, como você mesmo está falando, que é o termo que eu vou usar também, que nem ser humano, nem nada, é sujeito agora. Que esse sujeito conseguiu galgar que você fica assim, caraca, cara, é muito doido essa história, mas taca a ficha aí. E aí você fala... Deixa eu falar uma coisa antes. Essa questão que você falou de coincidências, né? Mas assim, será que foram coincidências mesmo? Se a gente for levar para aquele lado que a Luca, né, quis chegar lá, será que foi coincidência mesmo? Sim, tem isso, tem essa vertente também, a gente vai chegar lá. Eu não quis soltar agora, mas eu tenho isso. Então, a gente fica pensando, não é uma pessoa... Você olha a atuação dele na novela com ela, é uma coisa tão mutante, caminho do coração, que você fala, não é possível. Você não entende como Glória permitiu aquilo, mas tudo bem. Todo mundo tem sua chance, todo mundo atua ruim. Atua mal, desculpa. E aí você pensa, o que faz esse ser humano ter esse sucesso? O que faz esse sujeito ter sucesso? E aí você pensa, cara, caiu de paraquedas no colo dele. Por causa de porte físico. Pra mim, isso tem dedo do oculto, porque eu também não vou ficar falando que não tem um rótulo, porque já foi deixado claro que não é umbanda, não é candomblé, não, mas também não vou rotular como magia, porque eu sei que existem seitas de magia que não tem esse viés, não tem esse sacrifício. Então eu vou chamar de oculto, tá? Pra gente também não causar demais aqui no Instagram, porque o Instagram é muito ridículo e vai querer derrubar a live. Então, pra mim, isso é coisa do oculto, porque
Quando eu assisti o rolezinho da Márcia Goldschmidt, ela falava, não, tem uma estátua. E chegaram na casa dele. E a Márcia Goldschmidt botava, assim, tipo uma simulação do Linha Direta muito podre. Não, porque tinha uma estátua, e quebraram a estátua, não sei o quê. E fita que ele amarrava. A mãe do sujeito, quando descobriu a treta que quebrou, Sim, não, isso aí foi a mãe dele que quebrou. Aí foi, e não sei o que, eu falei, não é possível, gente. E aí, quando você vai pesquisar, que você vai nos autos do processo e olha a perícia, você fala, Tá lá. aí tem coisa. Como é que faz isso? Sabe? E aí você começa a ponderar um monte de coisa. Então, todas essas coincidências que eu, particularmente, eu não acredito em coincidência. Então, pra mim, ele pode sim ter feito tudo isso. Porque uma pessoa que fala em bastidor de teatro, que, gente, entenda uma coisa, eu trabalhei por um tempo curto em produção de teatro, e assim, não tem nem parede, coxia tem ouvido. Olha aí, então assim, coxia tem ouvido. Tá? Não adianta você falar quietinho aqui pro coleguinha, porque estão te ouvindo. Quem é que tá me ouvindo? A camareira, a moça que traz o café, o pessoal do lanche, alguém da produção, o estagiário, entendeu? Então, assim, não adianta, coxia tem ouvido. Então não vem falar pra mim que você falou pra alguém, porque não pode tocar na minha fita. Não, porque isso, porque aquilo. Vão escutar, sabe? Levar a troça. O próprio Matar, né? Ele falou isso no documentário, a questão da estátua, e na época, resgataram uma entrevista dele da época, quando aconteceu todo esse ocorrido do assassinato, e ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, não, porque ele era estranho, porque tinha esse comportamento. Uma vez a gente estava na peça de teatro, a mulher tirou de dentro da bolsa como se fosse um nenenzinho na mochila, e eu achei aquilo surreal. Não tem problema nenhum com religião nenhuma, mas eu achei aquilo surreal. Fala. O que esperar de uma pessoa, o que esperar de um sujeito que fala na coxia do teatro? Eu faço o que tiver que fazer com quem tiver que fazer para eu conseguir o que eu quero. O que se espera de uma pessoa que fala isso? Eu vou esperar o pior. Na hora eu vou falar, mas o que é isso? Então é capaz até sim de matar uma pessoa. Só que quando a gente para pensar em todo o rolê, cara, foi tudo muito bem calculado. É porque ele é burro. Ele foi burro. Ele soube planejar. Aí eu vou fazer um parênteses. Do mesmo jeito que o oculto agiu para favorecer ele, o bem agiu para que fosse descoberto. Sim, claro. Porque eu fiquei pensando... Porque o episódio... não tinha câmera, gente. 1992 não tinha câmera igual a gente vê em muita buraco, não. E o mato, no recreio ali onde foi, não tinha nem poste para iluminar. Não tinha nem luz. Aí as pessoas falam, coincidência? Não é a coincidência. Não é a coincidência. Então eu penso assim, mas por que eu digo que ele é burro? Porque olha só, você plantou tudo aquilo, você foi lá com antecedência, você fez o círculo, você escolheu o lugar, você isso, você aquilo. Você planejou toda a página 1, mas tu cagou a página 2, porque você não pensou, você não foi inteligente de pensar. E se passa alguém? E se não sei o quê? Tu contou com a sorte. Você contou com o que tu acreditava. E foi o que aconteceu, porque ninguém esperava que o advogado fosse passar. O advogado passou. O advogado olhou pra cara da outra. Que, aliás, ainda quero chegar na outra, que a gente ainda tá na parte do sujeito. Eu quero falar da sujeita. Ela demora pra entrar no rolê. Ela ainda demora muito mesmo. Mesmo ele falando que eram duas pessoas... A investigação achou que poderia ser a Daniela Pérez, essa segunda pessoa. Porque ele falou, tinha uma mulher fora do carro, mas não era. Era uma terceira pessoa. Né? Que a gente vai falar mais lá na frente lá. Quero chegar na parte da sujeita, porque eu tô com uma análise da psique. Eu desenvolvi a análise da psique. Eu não sou psicóloga não, mas eu analisei ela. Eu quero dar a cara dela. Porque ela só pode ser perturbada. Então, quando a gente chegar na parte da sujeita, eu quero dar meus pareceres sobre ela. Mas a gente chama no sujeito. Então o homem passou do lado. Como que você vai dar um soco na cara da garota mais conhecida do país e o frentista não vai ver? Frentista! Gente, nada contra os frentistas. Mas olha só, na época, o mundo parava pra ver novela. Qualquer trabalhador parava 8 da noite pra ver novela. Então, como que você quer que um frentista, que é uma pessoa que bate um papo ali na janela do carro, na época se batia papo, né? Hoje a gente é um bando de mal educado e fala, põe R$50 aí. E foi.
Na época ainda se falava, e aí, tudo bom? E aí, pô, viu a novela? Era esse o rolê. Ainda mais se você fosse frequente, pô. E o cara conheceu ela, tá? O cara falou, a menina da novela tal. E o Bira da novela tal. Os caras falam isso. Assim, deu o Bira. Cara, quando ele deu o nome... Como que você não quer que... Cara, você tá em rede nacional. Naquela época, você aparecer 8 da noite na Rede Globo era sucesso. Só aparecia 8 da noite na Rede Globo gente top, era horário nobre, como era chamado, sabe? Era um horário reservado, só novela grande. Você não ia botar um Tarcísio Meira às 7 da tarde, 7 da noite. Você botava ele às 8. Entendeu? Exato. Então, era uma época que não se tinha internet, não se tinha streaming, né? Não tinha essas outras opções do público poder assistir. Eles assistiam novela. Só existia TV, gente. Não existia, era um negócio muito sagrado. Mal. Existia muito mal VHS nessa época. Para se você quisesse locador e VHS. E o entretenimento da pessoa era cinema, ou era alugar uma fita, ou ver televisão, que era o maior deles todos. Muito sagrado, porque sentava todo mundo reunido para ver a novela. Porque no dia seguinte o capítulo era feito, entendeu? Então, assim, não tem como você não raciocinar os detalhes. Você pensou no que você ia fazer, como você ia fazer e com quem você ia fazer. E o detalhe... E você achou que você ia chegar pro rapaz e falar assim, pô, não conta que fui eu não, pô, eu sou legal pra caramba. E aí, se quiser eu faço. Você acha que é assim? Não é assim, sabe? Ele é muito deslumbrado, ele é egocêntrico, ele é narcisista. Ele falava pra Assunção, acabei com a minha vida. Acabou com a sua vida? Você acabou de matar uma garota de 22 anos, seu imbecil. Sabe? Ele só pensava, tipo, mim, eu. Já tô me alterando, vou ficar calada, vou dar a palavra pra vocês, senão eu vou ter um infarto. Sabe um negócio que, em cima do que você tá falando, que eu vou passar a palavra também pro Henrique. O Henrique tá agoniado, ele quer falar também quer botar pra fora. Todo mundo aqui quer liberar a energia que segurou do documentário. O que me deixou mais abismado é ele fazer o Raul Gazola de corno. Levantar... Gente, o Raul Gazola... com 60 anos quase hoje, continua lindo. Você imagina ele com 30, gente. O Raul Gazola, cara, você me diz, eu sou homem, mas, porra, o Raul Gazola é o Raul Gazola, gente. Cara, com aquela olho azul. Não, senão ele porque... vai ficar o Raul Gazola. Porque o que me impressiona nessa história toda é ele levantar a hipótese de ter o caso com a menina, que botando o Raul Gazola de corno, cara, na história. Isso é um absurdo. Também absurdo. Ele diz que... E você vê que o machismo, que hoje a gente vê, tem os cancelamentos com as merdas, hoje as coisas são muito mais engajadas. Mas naquela época, até a vítima era colocada para baixo. A mulher era vítima de uma história. Ainda imagina naquela época. E o cara botando ela de ela estava apaixonada por mim, e aí no desespero minha mulher ficou com ciúme e não sei o que, e eu não sabia o que fazer. Aí bota um monte de si na história e botando a menina pra baixo, botando a vítima, cara, pior do que você imagina, cara, sendo sua filha, gente. Não tão pois de empatia. É muito complexo. A mulher é vítima, essa história é tão absurda, tem um momento que a Glória Pérez, ela chora o documentário praticamente inteiro falando dessa história. Não tem poucos minutos que ela dá um sorriso porque ela lembra de um momento lindo com a filha dela. Verdade. Tirando isso, ela chora o documentário inteiro. Não tem como você não ficar emocionado. Eu falei com a minha esposa, teve vários momentos que eu fiquei muito emocionado. Eu tenho um filho, cara, entendeu? Eu me coloquei na situação, eu fiquei imaginando, caraca, imagina você vivenciar aquilo. Gente, a lei, vamos falar um negócio, a lei dos crimes hediondos era uma coisa ridícula. Hoje, graças à luta dessa mãe,
que teve que pegar 1 milhão de votos no Brasil. 1 milhão de assinaturas, desculpa. Escrito na mão, não é assinatura digital que entra no link, vai lá, bota teu nome e CPF, não, gente. É assinando na mão. E ainda chegou lá no... 1 milhão,3, não é isso? E chegou lá no Congresso, os caras falaram assim... a gente vai fazer isso aí. Olha como é que uma vítima e a dor de uma mãe é tratada aqui nesse país, cara. Os advogados massacraram essa menina. Massacraram. Botaram ela de vagabunda pra baixo. Tudo que eles podiam fazer pra denegrir... Aquele advogado do sujeito é um bosta. O cara me aparece com uma fita de vídeo. Isso é indignante, cara. O cara vem com uma fita de vídeo e fala assim, aqui, ó, eu tenho a gravação que vai mostrar que ela não era isso tudo. Mas ela foi morta, gente. Mesmo que não fosse. Cara, é muito complexo o negócio, é muito complexo. Mas fala, Henrique, dá o seu essa ponto de vista aí também. Do Raul, né, que é realmente revoltante, porque não somente o assassino, ele levantou essa hipótese de eles terem um caso, de eles, né, ele levantou isso, permaneceu por muitos anos, até hoje, muita gente acredita que eles realmente tiveram algum rolo, algum lance, que é mentira, para deixar bem claro, é mentira, fica bem claro isso no documentário, é mentira, não rolou, não aconteceu, e a mídia foi, sim, de uma canalice muito grande por pegar as imagens da novela, que tinham faziam par romântico na novela, e obviamente tinham cenas deles se beijando, se pegando na novela, e a mídia, tanto alguns programas da época de telejornais ou sensacionalistas, os próprios jornais e revistas estampavam na capa cenas, imagens ou fotos deles dois se beijando na novela e colocavam a chamada como se aquela cena fosse eles na vida real, sabe? E isso ficou no imaginário popular, de ver aquela imagem naquela época que não se tinha internet para a gente ter toda essa questão das informações que a gente tem hoje. Via uma revista daquela época, ou via um programa de TV, aquilo ficava como a verdade, simplesmente, ali é a verdade. E a mídia utilizar disso, dessas imagens, de pegar, fazer com que essa história do assassinato fosse um spin-off, uma parte, assim, uma história à parte da novela, sabe? E utilizar essas cenas, eu achei de uma canalice muito grande. Botava a manchete, Bira matou Yasmin morta pelo Bira. E a Glória fala no documentário, desculpa te cortar, mas é parte do assunto. Não, a Glória ainda fala, não foi o Bira que matou a Yasmin, foi o Guilherme, que foi o sujeito que matou a Daniela. Então, exatamente. E aquelas fotos ali, as imagens que eram mostradas, não era o assassino e a Daniela na vida real se beijando, eram os personagens, não eram eles na vida real se pegando, não eram eles tendo um romance, era uma coisa fictícia, e eles utilizaram isso, e eu acredito que isso ajudou muito a concretizar essa versão de que eles tinham um caso, de que ela que procurava ele porque gostava dele, traía o marido e tudo, e ficou uma coisa assim que até hoje muita gente ainda acredita, né? Ou então se questiona se realmente eles tinham um lance, alguma coisa. Isso é um absurdo, porque naquela época não se tinha hoje, nessa questão da internet, das câmeras, dos celulares, que a gente pode filmar, a gente pode saber, a gente pode, né? Foi muito cruel que fizeram isso, né? Essa questão de... Sim, né, a mídia sempre foi assim, né? A gente tem tanto esses casos, outros também famosos da época, não só assassinato, sequestro da filha de Silvio Santos, lá fora O.J. Simpson, e essa mídia toda, aquela história do BOP, ônibus 174, isso aí é um ranço que, graças a Deus, isso meio que se perdeu um pouco, que era uma coisa que até ali 2000, ali, com os ratinhos da vida e coisa, ainda tinha muito isso, até o Gugu também se prevaleceu muito disso, dessas matérias tendenciosas e tal, mas é muito assim que eu acho que esse documentário ele é válido exatamente por tudo isso que a gente está falando e que você pontuou. Tirar as lendas urbanas da cabeça do grande público, mostrar que muita coisa que foi criada foram os advogados, além do próprio sujeito, mas os advogados criavam isso para tirar a credibilidade da vítima. Sim. E botar a opinião pública, vamos assim dizer, que é o povão, é a galera que assiste, contra a Daniela, né? Tem essa questão também, entendeu? E
a gente vê situações ali bizarras, cara. Bizarras. O tal sujeito aí, que não se deve nem citar o nome, ele fala as coisas do jeito... Ele começou, para dar um entender aqui pra galera que não viu ou que não se recorda, ele começou toda essa história a partir do momento que ele sempre soube que o personagem dele ia ter uma duração curta na novela e que ele ia ter um término com o relacionamento com a Daniela na novela, porque ela tinha que ficar com o protagonista da novela, que era o Fábio Assunção, protagonista do núcleo dela. Era o par romântico correto, era o Fábio Assunção e ela. Então o que acontece? Ele ali naqueles últimos dias ali de capítulo, ele sentiu que, pô, vai acabar meu tempo, meu momento vai acabar. Ele começou a fazer uma enquete louca dentro da Globo, perguntando para tudo quanto é artista se a Glória Pérez deveria fazer isso, porque o casal era bombado, ele não conseguia ver que ela era que bombava. Ele estava na sombra e na luz dela, vamos assim dizer, na luz, né? Porque ela estava em ascensão. Ele estava no brilho dela, não era ele, entendeu? Então você vê toda aquela situação. Estênio Garcia, coitadinho, senhorzinho aí, 80 e poucos anos, fazia o pai dela na novela, falando no documentário lá, todo sentido, falou assim, cara, ele tinha uns comportamentos que ninguém entendia. Ele parece que ele vivia o personagem, ele não conseguia dividir as coisas, ele ficava encurralando a menina nos bastidores, chamando toda hora ela de canto, com o argumento de que queria conversar sobre a cena, e na verdade ele estava assediando ela, moral, fisicamente, ele assediando de tudo quanto é jeito. Essa menina penou. Essa menina penou, gente. Deu uma falando que... Relembrando tudo isso pro documentário, ele se sentiu culpado, porque no dia do rolê, ninguém citou ele saindo, mas ele disse, vai lá, Daniela, tira foto com as crianças. Mas ele disse que ele ia sair com ela. Igual o Eric Johnson falando, Doc, que ela não ia pro estacionamento sozinha. Então foi ela, a mãe dela na novela e o sujeito. Parece que Estênio Garcia lembrou disso e falou pra ela, não, vai lá, vai tirar foto com as crianças e tal. Pelo que eu entendi, acho que ele ia sair com ela ou ia acompanhar ela, uma coisa assim. E ele disse que não foi. E acabou acontecendo o que aconteceu. Então ele disse em uma entrevista, acho que foi até pro Splash do UOL, acho que é do UOL. Você levantou uma bola perfeita. O nível de culpa de todo mundo e não ter conseguido é aquela coisa quando a gente vê no filme que o cara tem a oportunidade de refazer um erro que ele cometeu na vida e corrigir e tudo terminar felizes para sempre. O Eric Johnson encontrou com ela, falou com ela, foi lá. Eu vi uma outra entrevista que ele deu há 3 dias atrás, ele falando que ele foi atrás dela porque ela tinha participado do especial do Roberto Carlos, a Daniela. Tinha bombado, todo mundo elogiando, ele foi lá para dar os parabéns pra ela, abraçou ela, falou assim, nossa, Dani, cara, tu arrebentou. Ela, tu acha? Não, as pessoas ficam falando essas coisas, porque ela tava no hype da onda. Então ela achava até que não era verdade aquilo, ela ficava até meio descrente, sabe? Porque tava tudo muito novo. E ele, não, você arrebentou, tu deu show, tu, caraca, abraçou ela, e horas depois ela morreu, cara. Tem um monte de histórias assim, o Stênio, como você acabou de falar, a menininha que tira foto, cara, ela fala no documentário, já adulta, que ela saiu com o carro, com o pai, quando ela foi embora, ela falou assim, não, a gente tem que ir lá, eu senti que não tava legal. E tem N histórias envolvendo, aí tu fica assim, caraca, será que isso tinha que acontecer, gente? Cara, porque assim, todo mundo envolvido com ela tem uma história do e se? E se eu tivesse segurado ela e falado assim, não, eu vou com você? Sabe? E o documentário mostra isso. A própria mãe, no dia que ela saiu para gravar, que ela estava escrevendo lá na máquina de escrever a novela, a filha foi lá, se despediu, ela deu um beijinho e foi o último beijo que ela deu na filha. Cara, é muito louco isso. Mas é isso que você falou, será que era para acontecer? Eu também pensei a mesma coisa nesse monte de... Sim, mas aí, se não fosse para acontecer, se conseguissem impedir que acontecesse nesse dia,
E se isso acontecesse num outro dia, entende? Se isso realmente estivesse no destino de acontecer. Então, assim, é muito doido a gente parar pra pensar nisso. A gente acaba entrando num looping de pensamento que não permite que a gente durma. Não vai nessa. Porque eu fiquei sem dormir por causa desse doc. Então, não, eu tô falando sério. As pessoas acham que eu tô zoando. Eu não tô, gente. Era um negócio do barzinho aqui do lado da minha casa tocar Wish Upon a Star e eu pirar aqui dentro, achando que ela tava falando comigo. Foi um negócio de doido. Foi um negócio de ficar doido. Realmente, esse Sissi parte o coração, cara. Mas fala aí, Henrique, o que você achou desse Sissi, desses momentos de quase salvar... A gente é tagarela, não deixa mais a gente falar, só você falar agora. Não, vai. Então, tudo bem, tô adorando. Mas uma das coisas, assim, eu tenho formação em teatro, já participei de espetáculos, vários espetáculos teatrais, e uma das coisas que muito se perguntou, se questionou, tem até uma entrevista do Jô, na época, do programa do Jô com a Glória, ele perguntando de onde que ela conseguiu esse ator, né, até então, naquela época, ator e assassino, como é que ele entrou na novela, como que ele conseguiu aquele personagem, aquele papel. E acho que é uma coisa uma questão que ficou muito em evidência, assim, muita gente perguntando de onde que ele veio, como é que ele conseguiu. E eu, como a minha experiência de ator, digo que não é fácil você conseguir um papel ou um personagem em uma novela, principalmente uma novela da Globo, que é a principal emissora do país, ainda mais, olha só, o vertente de ser uma novela das 9, do horário nobre, que naquela época não era 9, era 8, né? Do horário nobre, e como a Louca já citou antes, é um horário assim muito, naquela época, muito visível, todo mundo assistia, todo mundo parava, muita gente, quase todos os atores queriam estar em uma produção das 8, e ele conseguiu, porque ele já era ator, já tinha alguns papéis e alguns anos de trabalho, e para você estar numa produção televisiva, ou de filme, cinema, de audiovisual, no geral, precisa-se ter o registro, que é a carteira de ator profissional. E você vai no sindicato, você tira, tem todo um processo, tem toda uma seleção, é toda uma questão. E como ele já tinha trabalhos de ator, ele era ator, apesar de ser um ator medíocre, um ator mediano da época. Exatamente. Mas ele era. E provavelmente, como ele já foi dito no documentário que ia ser o Alexandre Frota, o ator que ia interpretar, mas não podia porque estava em outra novela, em outra produção da Globo, e não foi liberado. Então, de imediato, eles foram procurar nos registros da Globo, que tem, naquela época, hoje deve ter milhões, ou enfim, centenas de milhares de atores e atrizes cadastrados lá, que são vídeos, fotos, todos os perfis, para poder, num caso como esse, um exemplo, de eles precisarem de um ator específico do perfil tal, escolher e ver lá nos registros, e acabou que tinha o cadastro dele lá, porque ele, com certeza, para ter esse cadastro, ele tinha a carteira o DRT, que é chamado, para poder exercer o trabalho de ator profissionalmente, e foi aí que chamaram ele, né? Então não foi assim do nada, ele passou na rua, a produção da novela, vem aqui, vamos fazer a novela. Não foi assim, não é tão fácil, sabe? Ele com certeza, passou por todo um processo para chegar naquele personagem. E aí a gente vê, né, como é que foi se dando essa história. Será que realmente era para acontecer naquele dia? Porque a gente vê que tinha a possibilidade de ter sido um outro ator, né, um ator, talvez um ator na época mais famoso, que era o Alexandre Frota. Ia ser ele, mas não foi por questões de agenda dele, de trabalhos, e acabou que esse assassino acabou entrando na produção, e a vítima, que no caso a Daniela, entrou no caminho dele, se deparou com ele, e acabou acontecendo isso, e vem todas essas questões, né? Se realmente era para acontecer isso, os fatos poderiam ter sido analisados, assim, na época já se analisava do comportamento dele, dessa questão, né, de ele ter esse comportamento obsessivo, essa coisa meio narcisista, essa questão mais agressiva de estar encurralando ela, de estar, enfim, tendo esse tipo de comportamento, esses sinais, né, essas questões que a gente pode analisar, e que talvez os próprios atores da época, as pessoas que eram próximas, a família, devem ter se perguntado, se questionado zilhões de vezes de como eles poderiam ter visto, ter
sentido esses sinais, ter percebido, para poder realmente evitar isso, essa questão do fato de ter acontecido. Destino, Henrique, o destino é uma coisa muito doida. A gente não acredita, mas ao mesmo tempo parece que com todos esses ICs, que você falou até do Frota também, era para ser o Frota, se tivesse sido, tinha sido impedido. Sim. Mas eu vou fazer um outro IC polêmico agora. E se ele não tivesse matado ela? Não tivesse acontecido nada disso? A carreira dele, vocês acham que iam muito longe? Ou será que isso não ia acontecer mais lá na frente com uma outra pessoa, numa outra oportunidade? Pode ser que fosse acontecer, talvez não com ela. Ou como foi citado no doc, a índole dele é muito podre. Que em algum momento, em alguma conversa ali, ele comentou com a atual então esposa, a filha é muito mimadinha, eu devia ter ido na mãe. Exatamente. Ou seja, supondo que tudo acabasse bem, de corpo e alma fosse bem, e blá blá blá, ele entrasse numa outra produção, porque a Glória tem essa mania de panela, ela sempre chama a mesma galera para novela. Então, supondo que chamasse ele fizesse isso com uma outra pessoa. Ou até mesmo tentasse dar algum tipo de golpe do gostosão com a Glória. Como ela mesma diz no doc, esses golpes foram pra mim. Exatamente. O foco dele, gente, é só analisar. É só analisar. Olha o meu querendo de novo. É só analisar. Esse homem cutuca a Glória até hoje. Até hoje, o negócio dele é a Glória, entendeu? Esse homem vai pra mídia pra falar bosta, ele ataca a Glória. Ele escreve livro, a Glória que... Sabe? Ele não consegue... Por que ele não ataca o Raul Gasol? Por quê? Por que ele não ataca a Rede Globo? Ele vai aonde? Na Glória. Esse homem vai passar o resto da vida azucrinando a vida da coitada da Glória. A parada é bizarra. E tanto que o ponto de vista que eu acabei não falando lá no começo, que eu acho que a motivação principal dele ali foi que em algum momento dessa maluquice toda da cabeça dele, quando ele tem aquela fatídica semana que ele gravava todo dia, ele só descobre que ele tinha 2 dias com 2 cenas, que o personagem ia ficar de lado na história, ele meio que cisma ali na cabeça dele que a própria Daniele tinha falado com a mãe, né? Esse ponto de vista ali. Aí o negócio vira vingança, né? É poder, tem todas essas questões: poder, cobiça, fama, vingança. E agora a gente vai entrar num momento que eu acho que é o momento mais polêmico, que é não posso nem dizer satanismo, mas a magia negra que foi envolvido, o oculto que foi envolvido na história. Que você vê que tem esses pilares aí nessa história, né? Como eu falei, poder, cobiça, fama, a vingança, a inveja e o fato em si. E eu diria inveja dos dois sujeitos que fizeram a brutalidade ali, ó, dos dois. E vou dizer depois por quê. Isso. E já respondendo, não, acrescentando uma coisa que o Henrique falou, essas pistas que você falou, no Sim. Leopardo aconteceu, no Blue Jeans aconteceu quando ele bateu no Fábio Assunção, nas participações que ele fez antes da novela da Globo, que no documentário mostra ele coisa, em todo lugar que esse sujeito passou na carreira artística, ele gerou problemas. Ele era um cara que tinha uma coisa, a gente pode elogiar, ele tinha foco. Ele sabia o que ele queria, independente do que vinha pela frente. Porque galgar tudo isso que você explicou, e a gente fica, cara, mas como é que ele conseguiu? Ele conseguiu, porque ele tinha um objetivo muito claro. E o que passasse na frente dele, ele passaria por cima. Com certeza. Isso ficou bem claro, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Agora eu vou levantar para o Henrique essa questão que é envolvida do oculto, vamos usar esse termo, né, que a gente não pode também denegrir nenhuma religião, porque claro que não. Ao meu ponto de vista, mesmo no documentário, fica muito no campo do IC também. É uma possibilidade. Eu acredito numa possibilidade. Não que seja a real possibilidade, mas que é uma vertente também. Então eu queria que você desse a sua opinião
com relação a esse fato aí da parte oculta dessa história? Sobre essa questão dele ter foco, né, é muito da característica do psicopata, que o psicopata, ele, além da frieza, ele tem os objetivos, ele quer alcançar aquele objetivo, ele vai atrás de como, né, galgar isso até chegar a certo ponto. Quando ele alcança um, ele já observa outro, já quer chegar em outro, e essa questão dessas etapas de que ele veio do teatro, na verdade, parece que ele começou como não era Michê, não era garoto de programa, mas era alguma coisa assim parecida, que depois, com todo o perfil, ele foi fazer os Leopardos, que, entre aspas, era nesse universo, né, e a partir daí ele foi galgando mais outras produções até chegar naquela época que, acho que para um ator daquela época, brasileiro, era o máximo, era uma novela das 8, ele chegou lá, ele conseguiu chegar, né? Era o auge. Tá sendo sutil, gente. Ele era Michê, garoto de programa, sim, e daqueles de se ver. Então, não seja sutil. Isso, exatamente. Pronto, exato. Isso mesmo, tem razão. E essa questão de essa questão que o documentário aborda dele com a outra sujeita, com a outra assassina também, eles já vinham através desses objetivos que ele vem alcançando, você observa que os dois, né? Eu digo os dois porque estavam os dois juntos, conseguindo alcançar esses objetivos de certa forma, com foco, mas de uma certa forma, assim, digamos, estranha, né? Como é que uma pessoa desse naipe, desse nível alcança? A gente fica se questionando. E aí onde entra a parte do oculto. Será que ele realmente teve essa ajuda do oculto? Será que ele realmente fez, ele e ela, né? Os dois fizeram esse, digamos assim, pacto, ou enfim, de ter tido esse contato com o oculto para poder, ao longo da carreira dele, conseguindo esses objetivos, alcançando, tá no teatro, o teatro vai para uma peça famosa, aí dessa peça ele já vai para um programa, aí depois vai para a novela, e aí, sabe? E você fica nessa questão, eu realmente eu acredito que ele fez tudo isso, cometeu o assassinato por conta da fama, por conta de querer estar num local, num estado maior do que ele já estava, de conseguir, né, ter destaque na mídia, mas ao mesmo tempo ele não assim, para mim não ficou tão claro ou tão explicado de que realmente ele utilizou do oculto para conseguir isso. Fica a questão. Eu me questiono muito, apesar de ter as provas no documentário, de ter tido ali as questões do dia exato, que era um dia de lua cheia, né, o local, tinha a árvore, que tinha lá a parte queimada do circo, a questão do punhal, inclusive é uma coisa que a arma do crime até hoje, nunca foi encontrada, nunca ficou supondo muito tempo que era uma tesoura, levou tesoura, mas na verdade foi um punhal. E todas essas questões, esses símbolos que a gente pode associar ao oculto, né? Tanto essas questões do horário que ele queria, do dia de lua cheia, do local. E é uma coisa que a gente pode até analisar e da afobação de que ele já vinha, através dos relatos, dos depoimentos dos trabalhadores da época, na produção da novela, de que ele já vinha, dias antes do assassinato, ele já vinha ali estando num estado afobado, de querer fazer alguma coisa, de querer ir atrás dela muito rápido. E no dia do assassinato, do crime, é tão visível que parece que ele queria, de fato, que fosse naquele dia, porque a gente vê no documentário que ela vai para o posto, ela deixa as crianças que tiraram foto dela e vai e segue. E no posto, ele cerca ela, né, tranca o carro dela e dali ele não deixa ela fugir porque ele quer, por fim na força que esteja naquele dia. Mas por que a gente se questiona? Por que tem que ser naquele dia? Aí a gente pode associar a parte oculta, por conta de todas as características que o dia, naquela segunda-feira, do dia 28, apresentava, da lua cheia, do dia, do local, enfim. Fica essa questão. Eu realmente não posso dizer que foi, de que eu acredito firmemente que foi voltada ao oculto, mas também não posso descartar, dizer que não foi, porque é muito forte, são muito fortes as evidências, todos esses símbolos, todas essas questões, é muito forte, muito forte. E a questão de ele com a assassina serem pessoas ritualistas, né, que eles tinham todo o ritual de levar a imagem para o teatro, de levar a imagem para o camarim da novela, de dar as fitas, e a questão das tatuagens, que a gente não falou, né, que eu acho assim, uma coisa
extremamente ridícula, mas ao mesmo tempo exatamente, do nome dela tá na genitália dele e o dele na dela, enfim, uma coisa assim absurda e sabe, são muitos símbolos e muitas coisas que levam a crer que realmente eles estavam envolvidos com o oculto, mas que o documentário não afirma de fato que foi aquilo, sabe? A minha visão é essa. Ele mostra ali como uma especialista que tudo indica que tem essa possibilidade, essa vertente do ritual. Tanto que, antes de passar para a Louca, quem levantou essa história foi o próprio advogado da Dani. Porque ele martela isso no documentário inteiro. Ele falou, nada me tira da cabeça que tudo fazia parte de um ritual, provavelmente, gente, até criado por eles, tá? Sem envolvimento religioso nenhum, a maluquice da cabeça deles. Mas o cara fala lá, o advogado fala, nada me tira da cabeça, porque com os fatos apresentados ali, você vê que tudo dá indício que sim. Eu vou até ler um comentário aqui, tem aqui, ó, a It's Mary Chan, ela fez 2 comentários aqui em cima do que a gente tá falando. Deixa eu até ela não It's Mary Chan, E o pacto para fama o pacto para fama. Ele infelizmente usou a Dani para cumprir e continua com o sucesso que só tinha na cabeça dele, tal. Acho que talvez esse pacto tenha vindo antes, só que o pacto uma hora foi cobrado. Tem essas questões também, né? Ele tudo tem um preço, né? Mas fala aí, Louca, dá seu ponto de vista aí desse Olha, vou meter um merchan aqui, tá? Um merchan. Quem quiser saber isso aí do rito direitinho, nanananas, Louca dos Filmes fez um post só sobre o ritual, Brasil. Por quê? Porque a Louca é fofoqueira. A Louca não se aguenta, ela tem uma Sônia Abrão interna. Então você vai lá na minha página, tem 3 posts da Daniela Pet. 2 com informações do Doc, 1 sobre o ritual. Tem imagem das tatuagens? Não, porque eu não achei necessário. Mas eu recebi via Twitter que printaram. Olha como o people do meu Insta, eles foram tão unidos comigo nesse momento da minha vida. Eu nunca me senti tão criadora de conteúdo como esses dias. As pessoas da página mandavam pra mim assim, olha isso aqui que eu achei, olha essa foto, vê se isso aqui é verdade. Eu abria de manhã meu Instagram e tava pipocando de informação. E mandaram pra mim, foi a Brenda do Cinema e Café, eu tenho que dar credibilidade pra minha amiga, tem que dar o crédito. Ela mandou pra mim um Twitter. A menina tweetou 26 pontos sobre essa parte do ritual, com fotos e fotos da Pepe e tudo. Aí eu falei, gente, que bizarro. E o tatuador... Isso saiu no jornal na época, tá? Só pra te... Não, tá, ok. Saiu no jornal. Tá ótimo, beleza. Só que eu fiquei tão impactada que eu falei, eu não vou publicar isso. Não existe publicar isso, gente. Olha a minha cara de quem quer ser o Jornal Globo dos anos 90. Não tem condição de publicar isso. Eu falei, não. Você não precisa chegar no nível da Márcia Goldschmidt. Desculpa, Márcia. Não precisa. Fica na Sônia Abrão que tá bom. Até a Sônia Abrão. Fica na Sônia Abrão de tarde ali no horário familiar. Márcia, a gente te adora, a gente quer você no Macabro. Aquela louca que não contar os outros. Mexeu comigo, né? Mexeu comigo, eu esqueci a frase dela. Era mexeu com você? Mexeu comigo. E fazia tan-tan. Era maravilhoso, gente. Os anos 90, sensacionalista, era muito bom. Então vamos voltar para o raciocínio. Toda essa parte do ritual, para mim, por exemplo, quando o sujeito foi dar entrevista pro Marcelo Rezende, ele não fala, ele não dá certeza, fica muito no ar. Mas ele conta a história. Mas o sorrisinho de canto de boca fica o tempo todo, né? Sim. Gente, eu fui ver o vídeo dele. Ele publicou, porque isso me revolta. O Henrique tem 13 mil, Henrique, seguidores? 13 mil ou 130 mil? Eu não vou lembrar agora. Não, 13. Tá, 13. O Macabro tem 3 e no próprio, não é isso? E eu tenho 2 e uns pingados. Esse infeliz tem 290 no Instagram. Tem 100 e poucos mil no YouTube. E aí ele me publica um vídeo falando sobre a série no HBO. E ele conta o date.
quando é contente, quando é feliz. Por quê? Porque a força dele tá aí de novo. Então, toda vez que a pulsa dele entrar na nossa casa, na nossa retina, ele vai ficar feliz, porque o pacto foi pra isso. Ele queria fama? Ele tem fama. É assassino? Mas pra ele tá bom. Ele é Melody. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele é assim. Entendeu? Então, assim, se foi, eu acredito que tenha sido, mas eu acredito que tenha sido e tenha sido mal executado. Eu acredito nisso. Mal executado do que eu quero dizer assim... Tudo bem, para quem faz esse tipo de ritual, houve o sucesso do sacrifício, ok. Mas o que eu quero dizer assim, foi mal sucedido pelo fato de te descobriram. Porque se tu é bem sucedido no teu rolê, tu não vai deixar pista, Bruno Goleiro. Você não deixa como... Sabe, O.J. Simpson? Se a luva não cabe, não tem briga, entende? Então, cara, vira a placa do seu carro, sabe? Então, pra mim... Ele montou a palhaçada toda, fez o que fez a brutalidade, porque ele é um monstro, ele é um imbecil. E aí agora? Não, ela foi visitar uma amiga. Que amiga? 9 da noite, quem é que vai visitar a amiga? Tá maluco? Sabe? Todo mundo preocupado com a garota e ele, não sei. E chega na delegacia abraçando os outros. Aquela situação que o Fábio Assunção conta, de que levantou o Raul Gazola com todo mundo junto, eu concordo. E pra mim o Raul Gazola tinha que encontrar esse cara na rua e dar na cara dele. Eu tenho uma seguidora, que ela mora em Minas, ela já falou pra mim, eu tava na casa da minha tia falou, não, porque o pastor Nenenes, que eu não vou citar o nome dele, ele lá da igreja, não sei o que, e o pastor, não sei o que. Quando ela deu o Google no tal do pastor, sujeito, ela falou, você faz parte dessa igreja? Ela ficou chocada. E ela falou, ele mora aqui, num bairro aqui em Minas Gerais, um bairro de rico e tal. O que ele quer, ele teve. Você entende? Então, pra mim, teve rito, sim. Pra mim, ele fez de caso pensado, sim. Gente, eu peguei uma foto aqui no post que eu criei, no último post. Tem uma foto dele no tribunal, sorrindo. Você tá prestes a ser condenado e você sorri. Você tá em pleno julgamento e você quer montar uma cena pra mostrar para a produtora. É uma cena, sabe? Uma cena, ele faz toda uma cena. Ele é todo teatral. Ele quer mostrar. Não, gente, ele fala, eu posso levantar? Ele fala pro juiz, excelência, posso levantar? Não, porque eu peguei... Olha, esse texto dele eu já decorei. Ele fala assim, porque eu peguei Daniela aqui e como eu tinha um porte, ele adora falar que ele tinha um porte, que ele era forte, que ele era sarado, eu era mais malhado. Então, na hora que eu peguei ela aqui, ó, pra afastar ela da minha mulher, pra vocês verem como eu já decorei, de tantas vezes que eu já assisti isso, pra afastar ela da minha ex-mulher que tava grávida, porque eu não podia bater na cara dela, não podia bater no corpo dela, então eu batia só nos peitos aqui, pra afastar ela, e quando eu vi, a Dani tombou. Ele adora encenar isso. Ele adora contar essa história. Ele usa isso como testemunho na igreja para mostrar que ele é o homem milagre. Então, para mim, isso foi sim. Concordo com o advogado, sim. E eu vou dar a palavra pro Macabro, porque eu já estou me alterando, eu tenho que me controlar tomando remédio. Seu marido falou assim, acabou de comentar aqui, falou, minha esposa não vai dormir a semana toda por causa dessa live. Ele acabou de comentar aqui, boa noite, ouvida. E as meninas já aterrorizadas aí, boa noite, que o bicho tá pegando aqui, então às vezes não tá dentro, aterrorizada é a nossa parceira, pô, Ingrid. Elas são ótimas. Aniversariante, a Daiane, meus parabéns, tá aproveitando o gancho aniversário dela hoje. Aí eu não sei qual das duas que fizeram comentário aqui, porque as duas acessam, né, mas tá aqui, é óbvio que ele viraria pastor, né, amiga? Isso não me surpreendeu. Esse aí é o ato 2 dele, né, da história. Ele também foi muito essa questão que ele que a Luca fala. Fala, Henrique. Dele narrar de como é que ele fez, né? Que agarrou a Dani aqui, estava protegendo a esposa dele que estava grávida e tudo. Pois é. Como é que um homem daquele porte vai se sentir ameaçado por uma menina de 22 anos, sabe? Você fica assim. E uma coisa assim que é terrível de se pensar é o seguinte, vou ser bem breve aqui, mas quando você, no caso, um assassino, ele quer matar alguém ou você vai matar alguém, basta uma facada, um tiro ou algum ato de violência em determinada parte do corpo, já resolve, já mata, se você for no canto certo do corpo. Eles deram 12
12 perfuradas na região torácica dela, próxima ao coração, e mais em 4 no pescoço. O coração formou um círculo. Ou seja, eles foram além de matar ela. Porque para matar, você, indo no local certo do corpo, você dá 1 ou 2, no máximo 3, e já mata a pessoa. Eles deram, cara, muito mais. Eles foram além de matar, sabe? Isso é terrível de se pensar. Eles não queriam só matar ela. Não era só matar. Era algo muito além. Uma raiva envolvida ali muito grande. Tinha um sentimento ali muito forte ali. Muito forte. Foram 12. Exatamente. Foram 12 perfuradas. E já que vocês... Deixa eu abrir um parêntese de piração aqui. Só para deixar instigado de que isso foi um ritual. Foram 12 no coração. Um coração, né, 12 furos, a gente divide isso por 2, dá 6. Levando em conta que a lenda urbana de 6, seu número maligno... beleza, 6. Mas foram 18. Já entendi que foram 18. Mas, em quantas partes foram os golpes? Foi traqueia, foi coração e, se eu não me engano, foi ombro. Então, assim, você tem 8 no peito, você tem não sei quantos na traqueia e você tem não sei quantos aqui. Então, em 3 lugares diferentes, no coração foram 12, foram 18 no total, divide. Então, você tem 6. Então, eu só queria levantar aqui essa conta matemática que me deu agora de start. E eu quero deixar aí pro mundo, se o mundo quiser falar foi um ritual. Deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal. E aproveitando que vocês estão falando aí, vou levantar agora que a gente está chegando já no ápice dessa parada. O pessoal já sabe o desfecho da situação, mas eu vou levantar um momento que é o momento que a história racha, que é quando lá, eu sou um assassino, confesso, eu realmente fiz, aquela encenação toda, Brasil, não me julguem, por favor, eu fiz, foi um acidente, não sei o que, aquela conversa fiada toda que faltou tapa naquela cara lá na prisão pra caramba, que eu acho que ele ainda ficou bem lá ele tava protegido. Quem fala? Glória Maria, você está preso, tudo bem, tô sendo bem tratado. A família da sujeita é uma família com grana. E, passados-se 2 anos do ocorrido, a família da sujeita começou a fazer meio que um afastamento da sujeita, do sujeito da história. E ele começou a perceber que ele não era mais o centro das atenções. E aí, ele, depois de 2 anos contando a mesma história, decide dar o troco e envolver a sujeita, que eu não vou falar o nome dela, nem o atual, nem o antigo. Ela mudou de nome. Na história, e falou assim: não, Brasil, eu preciso escrever um livro, dar uma entrevista, porque essa história não vai acabar agora, eu não posso perder o meu palco, porque senão como é que vai ficar meu ego? Claro. Fulana ajudou. 2 anos se passaram, saiu uma nota no jornal, e aquele tiozinho do rabo de cavalo, que viu o casal em pé, e a polícia falando que era a Dani o sujeito, ele fala assim: não. A mulher que tava em pé, essa que tá no jornal. E a história dá um plot twist que ninguém esperava. Parece coisa de filme. A história dá uma reviravolta que fica todo mundo assim: oi? Então o bagulho é pior do que o aparecia. Porque ele inclui a sujeita na história e aquelas brechas que faltavam começam a se encaixar e cair igual um dominó em sequência. E aí, gente, o circo pega fogo. Literalmente, advogados abandonam o caso e vai aquela auê e vem aquele advogado de bigode que, nossa senhora, chega a dar um nervoso de falar daquele senhor, mas ele estava defendendo a função dele como advogado e fazendo aquilo de palco. O cara era do mesmo... Não vou comparar com o sujeito lá, quase que eu falei o nome. Mas ele falou assim: é a minha oportunidade de brilhar. Ele quis aparecer. E pra piorar, não tem escrúpulos. Ele pode não ter matado ninguém, mas você dá parabéns pra mãe da assassinada, da vítima, pela vitória do caso. Me poupa. Se eu sou Raul Gasol, eu sento a mão na cara dele pra deixar de ser otário. E Raul calculou:
Ó, isso aqui é pequenininho. Ninguém me pega aqui não. Gente, como o Anderson gostou de enaltecer, Raul Gazola era um homem imenso, sarado, sabe? Trabalhado na dança e na capoeira, meu filho, no jiu-jitsu, o cara era sinistro. Ele pula aquele cercadinho, ele pranchava a mão na cara da sujeita. E eu queria isso, Brasil. Cara, e aí ia virar o Jay essa parada. Tipo assim, já tava. Acho que esse caso. Ele tá pau a pau com o Jay, mano. Em maluquice, em reviravolta, em mídia. Acho que ele tá pau a pau, assim, tipo, 10 de 10, assim, os dois, assim, porque, gente, é tanta reviravolta. O advogado vem com a tal fita, uma ponta que o sujeito, quase que eu falei o nome de novo, fez num filme alemão, envolveu o diretor como testemunha. Tem nada a ver a mídia que esse homem fez. Ai, que eu já tô até nervosa, já até prendi o cabelo. Não, eu já tô suando. Ele soube criar um roteiro muito bem elaborado, assim, na cabeça dele. Foi um roteiro, cara, muito louco. Muito louco. Esse homem elaborou uma história que prendeu a atenção do público por dias nesse julgamento. Essa história de eu tenho a fita. Aí quando falaram, a fita é um filme, ele beijo no churrasco. Mas ele conhecia a Daniele antes da novela. Eles já tinham. Cara, é um negócio do nível que tu fica assim. Quando descobriram que não era, ele já inventou um outro troço. Não, porque essa fita prova não sei o que lá. Quando viu a fita, não era bosta nenhuma. Era bosta. O filme foi. É uma parada do nível de surrealismo, gente. Foi um sensacionalismo, uma falta de respeito com a memória da menina, que mesmo que onde ela estava enterrada tenha sido tentativa de violado várias vezes, não beirou a falta de respeito. Tudo bem, você ir lá e perturbar o sono de alguém que foi brutalmente ferido como ela, é uma falta de respeito? Mas o que fizeram com a memória da Dani Pérez no julgamento e depois do que ela foi sepultada é a maior falta de respeito. Bota isso que fizeram no túmulo dela no chinelo. Que o que esse homem fez no julgamento, o que esse sujeito faz até hoje é de uma falta de respeito sem tamanho com a memória da Daniele, com o que a Glória passou. E a Glória passa até hoje, sabe? Tudo bem, o Raul Gazola, ele sofre ainda, ele sente ainda a dor, né? Foi um amor na vida dele. Mas a dor e o sofrimento da Glória não tem explicação, não tem tamanho. É maior. É muito maior. Sabe? A menina... a menina, ela é botada para baixo, a vítima, durante esses primeiros 5 anos iniciais, que é entre 92 e 97, que é quando acontece toda essa luta da Glória Pérez, a Glória Pérez tendo que dar entrevista para falar que a filha dela não tinha casos, justificar a filha. Cara, ela tem que ir a programa de TV e falar, gente, isso não é isso. É um nível de absurdo, cara, estratosférico. E pra gente levantar só um pouquinho a vibe, tem uma cena que ela está vendo uma filmagem do Raul Gazola dançando com ela no estúdio. Cara, eu falei pra minha esposa, parecia o Dirty Dance da vida real. Que química, que momento lindo, assim, de um casal que se amava dançando, o Raul Gazola humilhando e a Daniele dançando, assim, lindamente, e acabou o conto de fada. Que apareceu um vilão desgraçado desse da vida, e por inveja e tudo isso que a gente já citou aqui falou. Agora eu vou abrir para vocês de outra forma, porque a gente está começando a chegar na reta final da nossa live, porque a gente já está muito exaltado e a gente precisa dormir hoje. Alcide está na linha do gol. Alcide está na linha do gol. Então, eu vou passar agora pro Henrique e vou falar assim, ó. Um momento que a gente não citou aqui, que você acha que deve se colocar aqui no assunto pra gente não perder, porque é tanta coisa, gente. A gente vai ser até injusto com o documentário, porque o documentário são 5 horas, muito bem explorada. E você tinha levantado lá na frente que tinha coisas relacionadas ao documentário que você não curtiu, que poderia ser da parte técnica, e a gente já podia abordar um pouquinho isso para sair um pouco dessa violência e focar mais na parte do documentário em si. Aí eu queria que você abrisse pra gente uma parte que deveria ser falado e essa questão do que você não curtiu. A parte do que assim, foram
diversos momentos que me marcaram, que eu me emocionei de verdade, que eu fiquei arrepiado com o documentário. Mas um que realmente me chocou, assim, que me revoltou, foi uma frase da Glória que ela falou na época, foi um trecho da entrevista da época que ela disse, da época do julgamento, ela disse, os 2 assassinos, por mais que estão sendo julgados e vão ser condenados, ainda assim eles terão um futuro. A minha filha que morreu nunca mais. Isso, cara, eu me arrepio todo. Isso é de uma, sabe? A única coisa que eu tenho pra falar porque você não consegue. Depois, a mãe no nível de dor, quando ela fala aquilo ali, você abaixa a cabeça e pensa assim, eu lamento muito, porque hoje, pra quem não sabe, se não tivesse acontecido essa maluquice toda, a Daniela estaria fazendo 52 anos hoje. Você imagina a carreira que essa menina teria pela frente, onde ela teria seria uma Cláudia Raia. Ela seria uma Cláudia Raia. Mas segue, Henrique, pode falar. Agora, em questões do documentário, questões técnicas, eu achei um documentário, assim, como eu já disse, né, elogiando e tudo, foi completo, realmente, ele foi muito, muito bom, de forma, assim, de poder trazer esses esclarecimentos, de poder abordar outras coisas que eu, particularmente, não conhecia, outros fatos, enfim, e foi muito bom, realmente, eles não terem dado voz a os dois, as outras 2 partes, que eu tenho absoluta certeza que ele queria estar nesse documentário. Tenho absoluta certeza. Ela eu já não sei, mas ele, tenho certeza que qualquer brecha ele tá entrando ali para botar a cara dele e a voz dele, falar o que ele é, o que ele quer falar. Então, foi muito bom o documentário não ter dado voz a ele hoje, atualmente, o ele de hoje, né? Porque usaram os trechos que foi necessário, é preciso mostrar os trechos passados de toda a história, de todo, enfim, das filmagens do que ele já falou antes, mas hoje realmente, assim, eu bato palmas por realmente eles terem deixado ele de lado. Isso foi muito bom, positivo. Agora, uma coisa assim que realmente eu fiquei me questionando é que, tipo, tem alguns depoimentos de algumas pessoas que aparecem num documentário que eu fiquei me perguntando, será que essa pessoa precisaria estar aí? Sabe? Não sei se realmente essa pessoa... Porque no documentário não mostra, não é dito se essa pessoa fez parte da época do convívio da Dani, ou se fez parte do jornalismo da época, ou se... Sabe? Não sei. Mas, tipo, 2 exemplos que eu vou citar. A Sônia Abrão, que eu não sei como ela seja uma jornalista, também que utiliza de um sensacionalismo tal e tudo. Tem o programa dela, é a vibe dela, mas eu fiquei me questionando, será que ela não sei, sabe? Eu achei que ficou muito à parte, assim, ela falando alguma coisa. Fazendo parênteses. A Piovesan, que também aparece lá, aquela coroa loura, elas escreviam pra revista na época. Porque na época elas não eram de TV, elas escreviam para as revistas que tinham fofoca na época. Sim, deixa eu defender minha amiga, peraí. Minha amiga Sônia, vai, defenda. Tomando café. Não tô falando mal, tô dizendo que... Porque, Louca, só um parênteses rapidinho. É porque hoje o grande público que tá vendo o documentário, tá vendo a Sônia Abrão da TV. Tá vendo a Sônia Abrão da TV. Então ele pensa assim, mas naquela época, ela era uma das poucas que escreviam, porque ela não era de TV na época, ela participava, show de calouros, aquelas coisas todas. Mas ela não era apresentadora, ela era só da parte jornalística. Isso, Era a Sônia. Então, assim, temos no documentário, se eu não me engano, 3 jornalistas. Sônia, Márcia e Glória Maria. E assim, na época, a Sônia Abrão e a Márcia escreviam em revistas, tinham colunas em revistas, que era muito normal na época, uma jornalista, porque como jornalista mulher não podia falar de política, fazia revista feminina, como Marie Claire, Contigo, essas coisas. Então a Sônia abordou muito, estava muito por dentro de tudo o que aconteceu, até porque elas eram próximas da Glória, tanto que antes do documentário sair, a Márcia Piovesan teve uma live com a Glória Pérez, ela e Glória Pérez e a Tatiana Issa, elas fizeram uma live, e no dia seguinte da live a Sônia falou isso no programa. Então, assim, elas sempre foram muito presentes ali na vida da Glória durante essa situação. Então, o Doc chamou elas duas porque elas estavam, na época... Vamos dizer assim, talvez, eu não vou dizer com certeza porque eu não estava lá para conferir as matérias, mas talvez elas tenham sido uma das poucas que focaram no assassinato e não na mídia do spin-off.
Entendeu? Exatamente, Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Até porque a Sônia Abrão sempre curtiu muito essa vibe do criminal, do true crime, uma coisa meio Gil Gomes, ela era mais dessa galera. Hoje é que ela é fofoqueira, tanto que quando alguém morre, ela fica com pauta uma semana no programa. Então, assim, ela gosta dessa vibe. Então, na época, ela cobria essa parte mais policial pra dizer assim, mulherada, a gente também pode ler sobre coisa criminal de uma forma não brutal e tal. Mas olha aqui o que aconteceu com a menina. O que a revista está sensacionalizando de que foi Yasmin e Bira, não é, olha aqui. Então elas duas meio que ficaram ali dentro desse mundo da fofoca, desse mundo de revista de novela, trazendo a realidade do caso. Beijo, Sônia, a gente quer você aqui na live, amiga. Adoro. Agora, você tem uma outra pessoa, um outro momento também, alguma dúvida, Henrique, de alguma outra pessoa que apareceu que você... Fala assim, de repente você tem algum outro? Não, tinha o Wolf Maia, quando ele apareceu eu estranhei, mas depois eu fiquei analisando que ele estava ali para falar do espetáculo que ele dirigiu, que o assassino esteve presente no espetáculo. Porque ele teve contato com o assassino, né? Mas depois que eu fui pensar sobre isso, não... Mas foi isso. O documentário e a questão da carta também, né? Que é a carta de demissão, né? Fazendo um aspas aqui, que o sujeito fez pro Wolf Maia, tipo, você vai me ver, eu vou acontecer aquela coisa bem vilão de desenho animado, que não tinha vilão de antes fosse, né? Ele é praticamente o Dick Vigarista de tão imbecil que ele é. Antes fosse. Mas aí tem essa questão toda. E, louco, você tem algum momento que você... Aí das suas anotações a gente já falou bastante coisa, mas algum momento que você acha que precisa ser falado aqui, que é importante, que a gente passou batido aí, que a gente deu mole? Tá, vou voltar rapidinho aqui na parada do ritual, porque eu notei uma coisa no episódio 1, que passou muito rápido no episódio 1, e depois voltou, acho que no episódio 5, que é um close na urna, não vou falar caixão, porque eu acho caixão é uma palavra muito feia, mas na urna, onde a Dani tá deitada ali já no velório e tal. A Dani tá careca, gente. A Dani foi enterrada careca. Por quê? Não sei. Isso ficou martelando na minha cabeça. É verdade. Bem pontuado isso. No ritual, no negócio da história do ritual, falam assim, tiraram uma mecha. Se tirar uma mecha, você tira de qualquer parte. Só que o close que deram na Glória, falando assim, não, eu fazia carinho nela. Na hora que falaram do sepultamento, no primeiro momento. Dessa cena. E nos últimos aparece um close dela deitadinha assim no velório e tal. Ela está careca. Por que ela está careca? Isso não foi explicado. E agora que eu tenho todas as minhas dúvidas esclarecidas, me brotou essa que eu até agora não sei o porquê. Já pesquisei em tudo que foi lugar e não tive resposta do porquê que ela foi enterrada careca. É muito estranho isso. Muito estranho. E essa parada pode falar, louca. Tá com a ficha aí. Eu queria que abordassem mais a história da sujeita. Por quê? Pra mim, a sujeita é uma boa e velha música do Paralamas. Entrou de gaiato nesse navio. Por quê? Por indução, do sujeito. Induziu ela a sentir ciúme, induziu ela a... Ou sei lá. Pode ser não. Ou ela pode ser o vilão por trás de todo o plano, eu acredito nisso. Pode ser também, mas por que eu tô falando isso? Gente, no doc aparece a declaração dela na Polinter xingando Daniela, falando um monte de coisa, sabe? Uma inveja sem tamanho. E aí depois você observa... Faria mil vezes. Eu fui observar os looks. É porque eu não quero dizer que ela se vestia igual numa tentativa de parecer com a Dani, porque a moda dos anos 90 é muito igual, é muito parecida. Mas então eu senti isso. Aí ela me sai e vai fazer direito na faculdade onde a garota estudou, sabe? Não feliz. Do promotor. Com um advogado de defesa. Com um advogado de defesa. Isso foi o mais bizarro. Não satisfeita, teve uma filha e pega a filha e põe na escola de dança da Dani, vai se tratar, sabe? E na escola do Wolf Maia. Porque eu vi uma entrevista do Wolf Maia lá no Papagaio Falante com o Sérgio Malandro. Ele falou brevemente desse caso antes do documentário sair, e ele falou: a sujeita teve a audácia de levar a filha dela para estudar na minha escola. E eu neguei. Eu falei, não vai.
nesse nível. Muito absurdo. Então eu acho que ela era tão focada, tão invejosa na vida da Dani, que ela fez uma coisa do tipo: já que eu não posso ser você, então você não vai mais existir. Já que o meu marido tá, porque eu tenho pra mim que esse egocentrismo dele, esse narcisismo dele, despertou nela. Vamos supor, ela já tem a tendência em ser possessiva e ciumenta, como disse o ex-noivo dela. E aí ele despertou tudo isso nela, mostrando um tipo de a Daniela, porque ele já falou isso em entrevista, falando assim: minha mulher falou que o Raul Gazelle é mais bonito que eu. E ele ligava pra produtora, pedindo pra produtora ligar pra Daniela ligar pra ele. Então vamos supor que a Daniela tenha ligado uma vez ou outra, pra ele ter o prazer idiota de olhar pra mulher e falar: viu, ela está me procurando, sabe? Então assim, umas coisas pequenas, umas coisas medíocres, umas coisas pequenas que nem ele. Então assim, talvez ele tenha aflorado esse sentimento dela em relação a Daniela pra incluir ela nessa nhaca, sabe? Nessa coisa que ele criou. Então, assim, eu entendo que a culpa é dele, eu entendo que ela... Mas pra mim, eu não tô querendo botar pano pra ela, não. Pra mim, ela é culpada e ela deu as estocadas dela ali. Mas, assim, eu acho que, como ele curte essa mídia e ele adora aparecer, ela não. Ela meio que, tipo, eu fiz a minha merda, eu vou ficar quieta, eu vou seguir minha vida. Ele não. Ele quer escrever livro, ele quer falar, ele quer não sei o quê. Ela fez a merda, saiu, aprontou o que ela aprontou e se fala. Mas aí que tá o ponto principal. Enquanto eles eram o casal, ele se vangloriava, mas ainda não escrevia o livro, as coisas todas. O circo pega fogo de vez quando tem um rompimento. Quando ele se sente abandonado, aí que vem a questão toda. Eu acredito que ela ela que planejou. Eu não acredito que foi ele que fez, não. Fez assim, por conta própria tudo. Eu acredito que ela planejou de alguma forma. Houve um planejamento. Como é que é? Todos os indícios que a gente também não comentou, que Porteiro falou que eles saíram com a roupa de cama debaixo do braço como se fosse dormir, a questão do posto, tudo, todo o trâmite, porque o interessante do documentário é que ele mostra a primeira versão da história, o fato, a primeira versão que deram na época, prova que as versões eram todas falsas, que não se encaixavam. Aí ele inventa uma outra história, ele começa a alterar a história, aí o documentário mostra que aqueles fatos que ele narra não condiz. Aí começa o julgamento e vem o fato real, que é todo construído, tintim. Ela passou por isso, esse viu, esse falou, o outro passou de carro, viu, falou onde estava, ligou para a polícia, porque tinha tido um assalto na região, estava todo mundo em alerta pela própria polícia, fica alerta porque está tendo uns assaltos aqui é muito escuro. Então, esses fatores todos fizeram a construção dessa história. Agora, o mais surpreendente, que agora que a gente está chegando na reta final, é o episódio 5, Julgamento. O dia do julgamento, que é o dia mais polêmico ali da parada. É o ápice ali do negócio. Que a gente vê ali, ela, a sujeita, ainda bancando a vítima, falando manso, falando baixo, fazendo essa vozinha, enquanto o Guilherme tá lá, não, com um zóio desse tamanho assim, ó. Ela, eu peguei, ela fez, e não sei o que, a credibilidade dele, ele já não tinha mais pra onde correr, que cada hora ele inventava uma história, fita, tira a fita, coloca a fita, e aquelas coisas todas. E eu queria que vocês dessem um plano final dessa história pra gente encerrar a live, que é esse julgamento, e quando eles recebem a sentença ali, que o juiz fala aquele texto do Guilherme de Pádua, falando o que ele vê nele, de tudo isso que a gente já acabei falando o nome dele aqui, que tudo que o juiz vê nele, né, que a gente fica bem especificado no documentário, mas como a sujeita é uma sujeita que ela entra praticamente no final dessa história, as palavras do juiz relacionado a ela são bem mais fortes do que o que ela falou, do que ele falou pro sujeito. Eu queria que vocês falassem o que vocês acharam desse desfecho todo, a questão da pena, deveria ter ganho mais tempo, claro, por mim estava lá até hoje preso. Também mas vocês deram uma abrangida aí final de toda essa desgraça aí que aconteceu. Eu assisti o último episódio, mas foi assim,
triste e revoltado ao mesmo tempo, porque, né, a gente já sabe que já rolou e tudo. Sobre essa questão do juiz de ter dado a sentença para os dois, para ele, as palavras do juiz para o assassino, foram aquelas um pouco menos do que a da assassina, né, dela, porque ele já estava mostrando ali quem de fato era ele, o cara, né, o sujeito. Estava ali, para ele estava se divertindo, mas o que é? Eu vou fazer um teatro aqui, eu vou fazer o meu palco, vou dar meu show, e é isso, e estava mostrando a cara dele. Ela, diferente dele, ela ainda, depois de todo esse ano, quase 5 anos, estava ainda sobre aquele personagem que ela, né, criou de indefesa, de coitada, de que eu sou a vítima, eu fui usada, eu não fiz parte disso. E ao meu ver, isso é muito mais perigoso, sabe, do que ele mostrou. Não, eu sou isso mesmo, não estou nem aí, sabe, é o meu show, vou dar meu show, é isso. Ela ainda estava escondendo, querendo esconder. E acho que na visão do juiz ter visto isso, da parte dela, teve a força dele falar aquilo, de dizer todas aquelas palavras que ele disse para condenar ela, dizer que ela tinha um alto grau de periculosidade para a sociedade. Porque se você for analisar um psicopata ou um assassino, um criminoso, que ele se mostra quem ele é, todo mundo que ela tá vendo é aquilo. Agora, uma pessoa que se faz de indefesa, de pobre, coitada, ela engana. Ela engana qualquer um, assim. Claro que ela já não ia enganar mais, porque já estava estampada a cara dela, e já todo mundo, o Brasil inteiro já estava sabendo quem ela era. Mas vamos supor que, se não fosse uma pessoa conhecida, um psicopata que está ali na sociedade, que a gente sabe que existem vários espalhados, que se fazem de pobre coitados, que enganam, que se passam por amigos, por pessoas inocentes, vítimas, que, sabe? Isso eu acho extremamente mais perigoso, porque essas pessoas, elas podem ter acesso, podem entrar em diversos círculos de amigos, de trabalho, sabe? Pode percorrer pela sociedade, enquanto outros que já estão, como ele, no caso, a personalidade dele de narcisista, de egoísta, de já ter chutado o pau da barraca e ter dito, é o meu show, eu sou isso, eu fiz mesmo. Eu acho que essa visão, dessa característica dos dois, né, de cada um, acho que o juiz viu e realmente analisou que ela realmente, de fato, tem um grau de periculosidade muito maior. Assim, foi a visão que eu tive dessa sentença dos dois. E você, cara? Fala aí. Eu acho que, assim, ela é a grande artista desse circo que foi esse julgamento. Porque, vamos dizer assim, o sujeito, quando você entra num circo, o sujeito é o grande elefante que fica ali para se exibir, né? De grandeza, de tamanho, de ocupar espaço e faz firula. Mas o que te toma atenção, o que você ri, o que você acha graça, o que te prende, é o palhaço. Porque ele está encenando, ele está fingindo, ele tem uma máscara, ele tem uma maquiagem que esconde a cara dele de verdade. Que ele pode ser um alcoólatra e a gente não sabe. Ele pode ser um maluco e a gente não sabe. E o caso ali é que ela é uma sonsa, né, uma invejosa, uma psicopata, e ela fica com aquela cara de: mas, excelência, eu tava no shopping. Eu não tava no shopping, tá? Então, assim, aquela cara dela de: excelência, eu sou inocente. Aí vai pro Pedro Bial: fica essa história, eu sou inocente, eu não sei porque eu tô nessa história. Fica com aquele olhar de doida, devaneando. Para de fingir que você tem sua cota de estocada, sabe? Então, assim, ela é muito mais perigosa e muito mais ardilosa do que ele. Porque ele quer o show, ele quer o holofote, ele quer aparecer, ele quer ser o pavão do Animal Planet. Mas é ela que vai dar o golpe, é ela que vai te dar o bote, sabe? Ele vai atrair você. Agora montou aqui na minha cabeça, deu um start. Ele vai atrair você, ele vai chamar você ali pra onde tem que ser. Mas quem vai te dar o bote é ela, entende? Então ela é muito mais perigosa que ele. Em relação às penas, às condenações, pra mim foi pouco em relação a tudo, porque aconteceu em 92, o troço só foi julgado em 97 e os sujeitos só saíram em 99. Que 99? Que 99? Não foram 19 anos, 18 anos? Cumpra seu tempo.
Olha o que você fez. Não tem que sair, não. Tem que ficar, sabe? Ah, mas a lei, não sei o que interessa, tem que ficar. Você tirou uma vida. Você não matou um mosquito, você tirou uma vida. Entende? Ah, mas aí a gente cumpriu 1/3 da pena. Não tem. Para esse tipo de gente, não tem que ter 1/3 de pena. Não tem. E outra, você foi condenado em 97. O que você cumpriu antes não importa mais. Para mim, ao meu ver, de leiga, de direito, que eu não entendo bosta nenhuma, para mim o que foi para trás de carceragem, tipo, ok, vale agora daqui da condenação para frente. Se você vai cumprir 1/3, é de 97 para frente. Daqui diante da condenação. Não é sair em 99. Bom comportamento. Sério? Jura? Que isso? Sabe? Umas coisas malucas, coisas idiotas. Aí fica agora e não quero falar com a imprensa. Eu não falo com a imprensa. Mas eu faço festas glamurosas no shopping da Gávea. Porque eu sou muito rica. Cagamos pra você, tá? Desculpa. O outro. Ai, eu sou homem milagre. Porque Jesus me abençoou. Deixa o coitado do Jesus em paz, que ele tem mais o que fazer. Ele tem um monte de fiel perturbando a vida dele, criando milagre. Vem você usar o nome dele, provando que você é milagre. Ah, vai lavar roupa, sabe? Aí ele, ai, gente, que ódio que me deu dele no vídeo. Porque as redes sociais me dão a voz que o povo não me dá espaço pra falar. Ninguém quer ouvir você falar. Você não tem direito de fala. Ai, louca, você tá sendo radical. Gente, olha o crime que ele cometeu. Você realmente quer dar direito de fala pra essa pessoa? O que ele quer falar? Ele quer justificar? Ele nunca se arrependeu. E você vem falar pra mim que hoje eu sou cristão, eu sou pastor. Ah, para, sabe? Então, assim, pra mim, os dois mereciam muito mais tempo de pena. Ela é muito mais perigosa do que ele, porque ela é muito ardilosa. Medo de uma amizade dela com Suzane Richthofen, que senão acabou o mundo, vai explodir, é tipo Chernobyl. Então, assim, por mim, os dois estariam presos. Deveriam ser. Gente, realmente, por mais que fosse uma vitória a condenação, mas até nisso a dupla se favoreceu. Sim. E, infelizmente, essas brechas da lei que estão aí até hoje, 30 anos depois, essas facilitações favoreceram ali o ex-casal, né? Agora ex-casal. E tem um momento ali no programa, do programa, na verdade, do Ratinho, que foi a última vez que ele tinha tentado aparecer na mídia de novo, não tinha nem documentário, nem explanavam isso. Foi alguns anos atrás, e chegou uma hora ali que o apresentador ficou com cara de tacho e deve ter pensado assim, esse sujeito tá me trollando, ele só quer aparecer. É porque ele falou pro Ratinho, me dá espaço que eu tenho novidades sobre o caso pra contar. Ratinho foi lá e deu espaço pra ele. Pra quê? Pra nada. Pra ele falar e contar. Você quer que eu conte uma coisa que eu não posso? Eu vou ser processado. Agora nem afirmar o que ele afirmava com tanta glória, com tanta honraria do que fez, como ele fazia nas entrevistas, ele agora se recusa. Eu sou um confesso, sou um réu confesso, mas... não sei o que, e ele foi ali para se vangloriar de ter se tornado o que ele diz ter se tornado hoje, infelizmente. A atual esposa dele foi na rede social, eu não vi porque eu não tive coragem, mas eu vi repercutir, dizer que ele não é um assassino. Eu disse, como? O cara mata uma pessoa e não é um assassino. Ele não é dela, né? Sorte dela, mas a Dani não teve a mesma sorte. Não teve a mesma sorte. E não era nem esposa, né? De deixar bem claro aí, não tinha nenhum tipo de envolvimento nem nada. Ela é vítima em todos os sentidos. E pra gente terminar numa vibe um pouquinho melhor, tem um momento que a Glória Pérez e o Raul Gasol estão sentados lado a lado, olhando aquele álbum de foto. Eu já tô arrepiado só de falar. Eu tô todo arrepiado porque só de falar. É muito lindo. Porque é um momento muito bonito que, para quem não sabe, o Raul Gasol tem filhas, se casou outras vezes tal, mas aquela dor da perda nunca vai se apagar. Nunca. Não. Nunca. E ele mostra as fotos e ele fala uma coisa muito legal dela, que ele fala assim, não tem uma foto nossa que nós não estamos sorrindo.
E agarrados, ele também comenta e que eles ficam agarrados. Então é um momento muito bonito ali, onde a Glória Pérez está passando as fotos e dando aquele respiro, porque depois de 5 horas de sofrimento, porque esse documentário, por mais que você saiba da história, como eu falei, eu vivenciei isso na época, tem que ter muito estômago, gente, porque é difícil. Todo mundo chora, todo mundo lamenta não ter o si. Eu poderia ter salvo a vida daquela menina. Todo mundo sofre até hoje. As crianças da foto que hoje são adultos, os atores que estavam naquele momento, eles carregam essa culpa, claro, numa proporção diferente da mãe, mas eles carregam essa culpa do eu podia ter salvado ela. Tipo assim, esse destino poderia ter sido diferente. Até o Frota até fala, pô, mas se eu tivesse entrado na novela, aquele si que permeia ali, e essas pessoas de alguma forma sofrem até hoje, e esse documentário, ele é essencial, ele precisa, porque os pingos precisavam estar nos seus is, para que a imagem da Dani, agora com rede social, com tudo isso, seja limpa definitivamente. E foi, Brasil. Porque o documentário consegue fazer isso. Ele limpou a imagem dela e tirou parte daquele ranço e daquela batalha que a Glória Pérez carregava durante todos esses anos. Porque ele chegou e falou assim, agora eu não preciso falar mais, tá tudo aqui. O que eu tinha para falar tá aqui. Gente, se vocês querem saber, é só vocês assistirem e vocês vão entender tintim por tintim de tudo que aconteceu. E assim, era muito necessário mesmo. Encerramos a nossa live. Confesso a vocês que foi uma live bem difícil. Eu me controlei alguns momentos aqui para não chorar mesmo, porque é muito tocante. Porque de acordo... porque você lembra. Não é só o vivenciar da época. Quando vocês narravam certas coisas, eu ficava aqui pensando no que eu assisti, no sentimento que você vê ali. Você vê uma mãe sofrendo, é muito difícil. Pela filha, por tudo isso que a gente cansou de falar aqui, que a gente martelou. Bem assim, tocada, que foi no julgamento, quando perguntam pra ela, pra que você trouxe essa sapatilha? Ela, isso aqui é minha filha. Aqui dentro tinha um pezinho que dançava. Gente, aquilo ali... A Glória Pérez, cara, é de um poder. Essa mãe tem um poder que as pessoas falam, né? A mãe com os filhos não se compara. A gente é pai, a gente é o segundo plano, ele é o coadjuvante dessa história, porque a ligação de mãe e filho é uma coisa surreal, porque você vê ela falando daquele jeito, gente. E mesmo assim, ela tomando porrada e levantando, tomando porrada e levantando, tomando porrada e levantando, tomando porrada. E de cabeça erguida. E tomando porrada de cabeça erguida, porque ela não tava ali baixando a cabeça. Eu sou a coitada, não tão. Porque ela fala, muitas mães passam pelo que eu estou passando. Mas se eu não fizer o que eu estou fazendo, elas vão continuar passando pelo que eu estou passando. E a gente vê até hoje, tudo bem, teve algumas mudanças de lei, Maria da Penha, outras coisas todas relacionadas à mulher que foram acrescentadas ao longo desses anos. Mas tudo começou ali, com a Daniele Pérez. Infelizmente, tudo começou ali. No meu último post sobre o caso, eu botei uma foto da Glória e eu chamei de, tipo um resumão, né? No fim do post, eu botei a glória da Glória, porque o que essa mulher viveu foi uma glória. Que ela alcançar tudo isso e conquistar tudo que ela conquistou com todas as dificuldades, foi uma glória, foi uma vitória. As novelas seguintes, né? Porque não parou ali. Ali foi a primeira novela dela solo que ela comandou, e na primeira novela aconteceu isso com ela. Isso. E a primeira trabalho. E uma das coisas que eu botei ali foi: a Glória Pérez é uma mulher extremamente forte, porque ela não, foi o que ela falou no doc, eu não vivi o luto, porque eu tinha que lutar pela justiça e pela memória da minha filha. Com certeza. Então, assim, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher de uma força que você não tem noção. E ver isso ela contando no documentário é um negócio que mexe com a gente, mexe. E você vê uma mulher forte,
determinada, em busca de justiça, sem poder se jogar no chão e espernear de dor, sabe? Ela engoliu e seguiu em frente. Não, eu vou conseguir. Eu vou fazer justiça pela minha filha. E ela decidiu voltar para terminar de escrever a novela. Eu achei isso assim uma força absurda, porque eu acho que eu não teria essa força de voltar, de abrir ali as páginas, sabe, o computador na época, não sei como é que ela escrevia, e perceber que a personagem da filha dela não estava mais ali. Sim. Ela não ia escrever mais a história da Yasmin, não ia escrever mais, sabe? Eu não sei se eu teria essa força, e ela teve força e conseguiu. Claro, ela passou acho que uns 15, 20 dias afastada por conta, né, enfim, precisou, mas ela voltou para terminar a novela. Eu achei isso, sabe, de uma coragem, de uma força Sim. absurda. Para conseguir terminar a história, realmente foi assim, muito forte. Realmente é impactante. Então é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela participação. Sei que foi uma live difícil, mas foi bom a gente botar para fora essa indignação que não tem como você não se compadecer com tudo aquilo, cara. Tipo assim, é um negócio muito bizarro, absurdo, escroto. Mas ela conseguiu. O objetivo do documentário foi realizado. Então eu queria agradecer ao Henrique pela essa participação maravilhosa. Você acrescentou bastante aqui pro nosso papo. Foi a primeira vez que a gente conversou, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. A conversa fluiu num nível muito legal. Você acrescentou bastante coisa pelas suas experiências aí, de ter trabalhado na área, dos seus pontos de vista. E deixa um agradecimento aí pra galera aí. Claro. Eu que agradeço pelo convite, assim, foi bem inesperado, porque você chegou e me chamou, me convidou, foi bem inesperado, mas eu adorei. E realmente a sensação que fica é que parece que a gente já tinha essa parceria, por mais que a gente já tivesse se contato pelo contato pelo Instagram, né, e tudo, mas foi muito grato. Não conhecia a Louca, eu tô conhecendo hoje, como eu já disse no início da live, e a partir de agora já considero uma parceirona. A gente já vai seguindo aí, compartilhando, conversando, né? É porque é isso aí. Mas eu tô super grato e já deixo também a minha disponibilidade. Sempre que eu puder, a gente puder falar de outras coisas, de outros assuntos, fazer outras lives, debater, conversar, fazer essa troca, eu tô por aqui. Foi muito bom, eu que agradeço demais mesmo. Quem quiser, né, quem for os seguidores da página da Louca, do Macabro, quiser me seguir, já clica, já segue todo mundo, segue os três. Quem tá me assistindo pelo meu perfil também segue os dois, e foi um papo muito massa, e espero que a gente possa fazer novas parcerias, novas lives e falar de outros assuntos. Vai ser bem bacana. Muito obrigado. Com certeza, foi um prazer, uma honra conversar com você. Agora, Luca, sua despedida. People, beijo, tchau, mentira. Gente, obrigada por terem ficado aqui com a gente, ouvindo meus surtos, meus gritos, que eu sei que eu me alterei, desculpa, público, mas eu tô com crédito, né, Anderson? Eu tô com crédito pra tirar em live. Prometo que eu paro, eu juro. Brasil, obrigada por vocês terem ficado aqui, obrigada ao people do meu Insta por me aguentar essas 2 semanas de surto, que eu não vivi, eu só vivi em prol do Doc, em pesquisar a coisa do Doc, em ir mais a fundo. Quase liguei pra Glória, coitado. Mas fiquei sem ficha pro orelhão da Telé. Henrique, obrigada, foi muito bom poder conversar com você. Eu te agradeço. Legal, te achei muito divertido. Já quero você no Papo de Louca. Amanhã tem Papo de Louca, Brasil? Sim, 4 da tarde. Qual é o assunto? Daniela Pérez. E tá tudo bem. Anderson, tamo junto, amigo. Obrigada, beijo. Mas é isso aí, gente. Obrigadão a todos. Obrigadão a todos que ficaram aí online até agora. Foi um excelente papo, realmente, colocar, expor isso tudo. E deixar avisar que essa live vai ficar salva aqui nos nossos vídeos, que agora é GTV, uma hora é Rios, cada hora muda o nome. Vai ficar salvo aqui. E na próxima sexta-feira, esse mesmo material vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, lá o MacabroCast. E também, não esquecendo, para quem gosta de ouvir, no Spotify também, esse grande bate-papo aí. Um brigadão a todos e até a próxima live.